Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um podcast Atualiza da F5 BPO. Gente, esse trabalho está sendo feito para poder trazer algumas informações melhores para o seu empreendimento. Se você ainda não conhece a gente, não conhece a F5, não sabe qual é o podcast Atualiza, entra no nosso canal no YouTube, entra no nosso site www.f5bpo.com.br e você vai entender o que nós fazemos por lá. O que a F5 BPO faz, Karina? A F5 BPO faz terceirização de processos. Se você precisa de terceirização para o seu processo financeiro ou para o seu processo de RH, entre em contato com a gente que a gente vai poder te ajudar. Já temos muitos parceiros? Sim, temos muitos parceiros já. Temos parceria com o nosso amigo Sérgio Medeiros, Dr. Sérgio Medeiros, é médico, é dono de uma ONG e também trabalha com o Mais Brasil Telemedicina, que é um aplicativo na área da saúde. Se você precisa de alguma coisa dentro dessa área para o seu empreendimento, entre em contato com a gente linka você com o Dr. Sérgio e ele pode te ajudar de várias formas, trazendo até um tratamento online para a sua equipe. Se você também precisa de um outro tratamento odontológico, temos nossa amiga Lidiane Sense, Odontologia. Ela trabalha com procedimentos estéticos e com procedimentos odontológicos. Se você precisa dar uma melhoradinha no seu rosto, no seu sorriso, ela pode muito te ajudar. Então, entre em contato com a Lidiane e agora estamos com um novo processo de parceria para empresas. Como funciona? Você consegue entrar em contato com a Lidiane e trazer isso como benefício para a sua empresa, um benefício odontológico. Onde que fica a Lidiane? Em Curitiba, na Francisco de Rossi, em frente ao Condor. Gente, nós trazemos todas essas informações porque esse podcast foi criado para poder trazer para você mais informações e trazer parceiros de negócio. Falando em parceiros de negócio, hoje temos um grande parceiro de negócio, ele está em São Paulo, aqui está frio, lá está quente, não tem problema, o importante é criarmos parcerias e fazermos grandes alcances de parceria. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre um aplicativo, vamos falar sobre uma tecnologia de gestão nova, vamos falar sobre história de pessoas que cresceram no mercado, que é o que eu e você precisamos ouvir para entender que o nosso negócio dá certo sim, gente. E eu quero, sem mais demoras, vamos aproveitar muito essa entrevista, quero apresentar ele que é doutor e mestre em controladoria e também em contabilidade. Né? Ele é formado pela USP, também tem formação nos Estados Unidos. Especialista em finanças e metodologias ágeis. Né? É autor de 3 livros na área de finanças e na área de tributos. É fundador e CEO do Hebron, uma plataforma que trata de gestão Lean, e é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho também. Também é fundador e sócio da Estrutura, que é uma contabilidade que fica em Ribeirão Preto. Ele é o quê? Especialista em planejamento, gestão tributária, professor, palestrante, consultor, cristão. Ah, louco, gente. Olha o currículo desse homem. Vamos falar sério, né? Currículo de respeito. É o esposo da Roberta, é o pai da Larissa, da Maria Isabel e do Davi, cristão. Eu estou falando de Sérgio Inácio. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, Karina. Eu tenho um professor amigo meu que fala que à medida que a gente vai ficando mais velho, o currículo vai aumentando, né? Ah, eu Então, resumi, tá, gente? O currículo ainda foi resumido, tá? Para eu conseguir trazer mais coisas para vocês, mas ele vai falar sobre o currículo, fique tranquila que a gente tem muita coisa para conversar, né, Sérgio? Seja muito bem-vindo ao podcast Atualiza nesse dia. obrigado, Karina. Obrigado pelo convite. Espero muito poder contribuir, né, com a minha jornada, né, com as dificuldades, com as alegrias, tristezas que eu passei aí para chegar até aqui. Espero poder contribuir bastante aí E com as dores vocês. são muitas, né, Sérgio? O mercado, o Ah, mercado é agressivo. são muitas, são muitas, são muitas. Tem muita história boa para contar, gente. Então, assim, de forma muito leve, já quero perguntar para você, Sérgio, como que tudo começou. Eu queria que você trouxesse aí para gente. Você foi para fora do país. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência também para gente. Bom, vamos falar um pouco da estrutura, né? Isso Então, aí. tudo começou com a estrutura, né? Então, a estrutura começou em 98, né? Foi quando a gente criou, eu e minha irmã, que é minha sócia hoje, criamos uma ideia de montar o escritório. Ela trabalhava muito com a área contábil, a vida inteira dela tinha trabalhado com a área contábil, eu nunca tinha visto, e resolvi, então, fazer um técnico em contabilidade para Legal. abrir um escritório junto com ela.
E aí foi lá em 98, sem nada, sem ninguém, sem indicação. A gente é difícil e a gente sabe o que que é, né? Então a gente começou lá, lá em 98 a trabalhar, a buscar os primeiros clientes. Eu saí, eu era gerente de vendas numa loja, saí para tocar o escritório, achando que eu ia ganhar muito dinheiro, que tudo ia ficar lindo, né? E foi uma dificuldade muito grande no começo, como qualquer outro negócio, foi muito difícil mesmo. E essa jornada do começo fez com que eu buscasse. Eu saí do escritório, deixei minha irmã tocando escritório e fui atrás de trabalhar, de fazer um estágio, enfim, de poder manter ali o escritório, não suportava as duas pessoas dentro do escritório. E aí, nessa jornada, foi onde tudo começou, porque daí eu resolvi fazer ciências contábeis, né? E aí eu conheci muitas empresas, conheci muita gente, né? Fui gerente com 27 anos, já era contador de uma indústria grande, Que né? legal, De equipamentos odontológicos, que é uma das maiores da América Latina, que é que aqui em Ribeirão legal. Preto. Foi bem legal, assim, foi uma jornada bem legal, né? Foi uma jornada de gratidão, né? Eu sou muito grato, acho que gratidão é a palavra, né, Karina? Porque eu sou muito grato a todas as pessoas que passaram e passam, né, pela minha vida, porque muitas delas fizeram sem que eu merecesse, né? Eu acho que gratidão é isso, né? Você reconhecer que eu não merecia e eu tive muitas pessoas fantásticas durante a minha jornada toda, seja educacional, seja profissional, né, pessoal, enfim. Então, sou muito grato às pessoas que me trouxeram até aqui, né, que permitiram que eu chegasse até aqui. Então Então, e aí foi a jornada, a estrutura nasceu com você e com a sua irmã, então. comigo e com a minha irmã, comigo e com a minha irmã. Estamos lá ainda, né, Que depois de legal. 25 anos, quase 25 anos agora, estamos lá. Eu um pouco mais afastado agora por conta do Ibron, mas tocando há 25 anos de parceria, né, uma pessoa também extremamente competente, né, não só competente, mas que me deu muito suporte a poder conquistar algumas coisas aí no meu currículo, meu mestrado, meu doutorado, minha especialização. Em vários momentos eu tive que me afastar do escritório, fiquei um ano fora por conta dessa minha jornada, Uhum. e ela sempre suportando, não, vai lá, Sérgio, vai que eu seguro do lado de cá, né? Então foi uma parceira importante para mim. É uma parceira importante, né? É, e Para sócia, mim. né? Porque Isso, ter uma pessoa junto com a gente eu costumo usar Eu tenho um amigo que ele fala muito sobre carregar o piano, né? E eu gosto desse termo, porque o piano é pesado. E se é alguém muito pesado. soltar, já era, né? Então, ou vocês carregam junto ou põe no chão junto, né? Então, e existe aquele momento que um tá com um pique e o outro tá cansado, né, Sérgio? É isso. Então, aí tem que ter esse time mesmo olha, essa relação, essa conversa, eu brinco que a sociedade, o grupo, uma gestão, ela é praticamente um casamento, né? É um casamento. É um Uhum. casamento, sim. As pessoas precisam se complementar, né? Na sociedade, as pessoas precisam se complementar. E é o que acontece comigo e com a minha irmã, né? Que é minha sócia na estrutura. A gente se complementa, né? Em diversos pontos, inclusive de comportamento, né? De temperamento. A gente, a gente se completa bastante. Isso é importante. Essa Total, parceria é muito importante. E total. eu tenho certeza, eu tenho o reconhecimento, certeza não, sempre tive, mas o reconhecimento de que tudo que eu conquistei na estrutura, de tudo que a gente chegou, aonde a gente chegou, é, foi por conta da parceria. Porque eu não conseguiria sozinho, e ela também não conseguiria sozinha. Então foi a parceria que fez com que a gente chegasse até onde chegou, né? Uhum. Mas Estamos comemorando agora 25 anos. Uau! Parabéns! Bodas de prata para a estrutura. Todas, Que a gente vai lindo! completar agora 25 anos, né? Muito legal. Olha que 25 anos no mercado não é fácil, não, hein, Não, Sérgio? não é fácil, não é Ainda fácil. mais que Não é vocês nasceram numa época que tudo começou a mudar na parte tecnológica, né? Então eu acho que É, essa mudança é louca, né? é muito louco, né? Na época da internet discada ainda, É né? isso Que a aí. gente entregava, que a gente entregava a declaração de imposto de renda no disquete, a gente gravava um disquete e levava para entregar Ela não a levava o declaração de disquete imposto lá de no renda. banco, na Caixa Econômica, É, para fazer na Caixa Econômica, uma do Brasil, a a gente ia lá CVIP. entregar o disquete. Também. Então era essa época, né? Que a gente nasceu, né?
Foi um Mas desafio bem olha grande. quanta coisa já mudou, né? Olha quanto tempo nós Muito, já ganhamos com muito. todos esses processos que modernizaram. Então, eu acho importante falar sobre esse começo, porque nós temos muitas pessoas que são da área de contabilidade nos ouvindo, para eles entenderem e também valorizarem esse processo novo, né, Sérgio? Porque hoje, quem Sim. está chegando hoje está pegando mamão com açúcar, né? Perto do que a gente enfrentava as filas e tudo mais, né? Nossa, fila, máquina de datilografar, né, para fazer as declarações que precisam ser feitas, tudo em máquina de Misericórdia. datilografar. Eu tenho até hoje guardada, né? Então era um desafio muito grande, né? Hoje a gente olha para trás e fala, como que eu consegui trabalhar sem uma planilha Excel? Né? Como que eu É, conseguia trabalhar? Como que o é. contador trabalhava antes, né? Sem ter uma planilha Excel para a gente poder nos ajudar, sem ter um por mais que seja difícil um PVA para eu poder transferir a declaração, como que era possível trabalhar, né? Então, E o trabalhamos, começo né? foi bem desafiador. Tivemos que fazer, né? É o que nós tínhamos lá, é o que nós tínhamos. E graças a Deus pela E foi bem modernidade que desafiador. chegou. Graças a Deus, foi muito bom. É o que eu falei, não dá, é difícil até imaginar como que era possível trabalhar sem, né? Foi como que eu conseguia fazer isso sem ter a tecnologia que nós temos hoje, né? E é só o começo, né, Karina? A gente está vendo a inteligência artificial Sim. entrando, E ela e é tá só o vindo com começo, muita né? Outra força revolução. agora. Bom, eu não Isso é muito sabia bom. que você é mestre em controladoria. Eu sabia que você trabalhava com a parte de tributos e tudo mais, doutor em tributos, na verdade, mas em controladoria para mim foi novidade, hein, Sérgio? Conta para nós um pouquinho. É a minha formação, né? Então Sério? eu sou técnico de contabilidade, sou contador, tenho MBA em controladoria e finanças, e aí resolvi fazer o mestrado em Uhum. controladoria e contabilidade, meu doutorado em controladoria e contabilidade. Então essa é a minha formação. Dentro da especialidade onde eu fui me envolvendo, dentro da controladoria, eu foquei muito na parte tributária, né, de como a parte tributária, né, tributos, enfim, planejamento, gestão tributária, isso ajudaria no processo de maximização de valor de empresa, tanto que a minha tese de doutorado ele trata muito sobre isso. Então, Uhum. eu sou muito focado na área de contadoria, na área de gestão, mas com um pezinho e uma paixão por tributos. Eu amo tributos. Então, toda vez que a gente vai falar de tributos, para mim brilha os olhos, né? É igual o Hebron, falou de processo, para mim brilha os olhos. Vou falar de contabilidade, falou para mim Que de legal. tributo, de planejamento, brilha meus olhos, assim, eu gosto disso. Fui professor quase 18 anos de contabilidade tributária, gestão tributária, sou professor de MBA hoje, focado na gestão tributária, planejamento tributário, né, conferencista voltado à área tributária, então é uma área que eu amo muito. Então, na minha formação, mesmo em controladoria e contabilidade, eu sempre puxei tributos para maximizar valor, para gestão, O que você né? acha que as contabilidades mais pecam na área tributária? A área tributária, ela é uma área, eu falo que é uma área nobre, mas é uma área muito desafiadora, É. né? Então, acho que a grande dificuldade, Karina, e eu vou falar eu como professor, a grande dificuldade é as pessoas entenderem tributos. Eu acho que é o grande problema. A gente fica muito focado nas regras em si, mas deixa de entender qual é a essência do tributo, né? Então, toda vez que eu vou dar aula, que eu vou dar aula de tributário, eu dou aula de tributário hoje em MBA de finanças. Então, imagina, as pessoas vão lá para ver questões de finanças, tem lá uma aula, 3 encontros comigo para falar de gestão tributária, de tributos. Imagina só o desafio que é. Mas o importante, acho que na área tributária, acho que as contabilidades, a gente tem muita dificuldade nisso, né, na contratação, é que as pessoas não entendem o que é o tributo. Então, eu sempre gosto de desenhar. Se você pegar as minhas aulas de tributos, é tudo desenho, né, da árvore, como que funciona, o que é fato gerador, porque na área tributária, Karina, o que a gente precisa ter é dúvidas, né? Então, toda minha aula de gestão tributária, eu começo perguntando, Fel, qual é a dúvida que vocês têm sobre PIS e COFINS monofásico? As pessoas nem respondem isso, né? Uhum. Mas não respondem porque não é porque não tem dúvida, é porque não sabe nem o que eu estou falando, Uhum. né? Então, eu falo que o problema nosso na contabilidade Uhum. é a gente incentivar as pessoas, nós primeiro, né? E depois incentivar nossos colaboradores a pensar, a ter Isso. dúvidas.
Porque a partir do momento em que eu tenho dúvidas, eu sei perguntar, eu sei pesquisar, eu sei aonde encontrar a solução, né? Eu acho que a grande dificuldade nossa é a gente ficar muito focado no mecânico, Uhum. né? Pondo ferramentas para fazer pesquisas, enfim, nos dar suporte, isso é importante. Eu tenho ferramentas dentro do escritório, isso é muito importante, Uhum. mas isso não tira o pensar, o ter dúvida, né? Uhum. Para eu poder falar alguma coisa, eu preciso ter dúvida. Eu falo sempre, né, eu tinha um colaborador meu que falava assim: nossa, Sérgio, toda vez que eu subo aqui para conversar, eu trabalhava no sobrado, minha sala ficava em Uhum. cima, eles ficavam embaixo. Toda vez que eu subo aqui para tirar uma dúvida com você, eu volto com 3 questões para responder, né? Eu falei, mas isso é importante, porque assim, quando você vem com uma dúvida para mim, eu preciso entender qual é o problema que está por trás disso, Uhum. né? Então, veio me perguntar sobre o ISS, sobre aluguel. Minha Uhum. primeira dúvida é: por que você está perguntando isso? Uhum. Né? Então, por quê? Por que que eu estou perguntando? Porque o cliente fala, mas qual é o questionamento do cliente? O que que o cliente tem dúvida em relação a isso? Porque, dependendo do que ele tiver dúvida, a gente vai responder e buscar isso, né? Então, ele sempre saía com 3 dúvidas, né? E falou, eu sempre falava, para mim, o que você está falando não faz sentido. Não faz sentido, porque quando eu olho o problema mesmo, né? O Uhum. core realmente do tributo, por exemplo, ICMS, eu sei o que que é o ICMS, eu sei qual é o core dele. Uhum. Quando alguém vem para mim falando alguma coisa diferente daquilo, Karina, eu sempre vou falando, mas não tá batendo, acho que não fecha, né? Como eu sempre desenhei, né, para dar aula, né? Porque eu sempre achei mais fácil desenhar, né? Não tá entendendo, deixa eu desenhar aqui para você. Então, sempre como eu desenhei, toda vez que alguém veio com uma dúvida, eu tentava encaixar naqueles quadradinhos meus. Uhum. E falar, pô, mas não tá encaixando, né? Uhum. Por quê? Qual é? Então, assim, essa dúvida, né? O entendimento do core do tributo e essa dúvida é o que falta para as contabilidades de uma forma geral. O que que eu falei ontem para um cliente meu, Sérgio, e de repente aqui a gente pode falar uma coisa que se torna até engraçada e muito real. O que que eu aprendi? Eu trabalhei em contabilidade, minha formação não é contábil, mas eu atuei muito tempo em contabilidade, então essa, esse, essa conversa contábil, ela flui muito fácil na minha cabeça, eu consigo entender muito fácil o que vocês dizem, né? Mesmo quando há uma ênfase contábil ou fiscal mesmo, eu consigo entender quando é fiscal, quando é contábil, eu consigo entender todos os processos, né? Eu só não opero os processos, mas consegui aprender muito dentro da área contábil. E o que que eu entendi? Porque eu era a pessoa que fazia a primeira relação com o cliente. O que que eu aprendi? Não só lá, eu estou falando de depois disso, eu aprendi com muita ênfase que o contador tem que adivinhar a pergunta que o cliente não fez para responder ela. Por quê? Porque É ele isso. vem para você porque ele pensa assim, o contador é o cara que resolve todos os meus problemas, então eu não preciso perguntar nada, ele vai saber, ele vai me trazer a resposta. Quando, na verdade, o contador espera que o cliente faça a pergunta. Então, isso torna-se contrário. Ele tem que adivinhar a pergunta para trazer a resposta sem a pergunta ser feita. Então, Karina, e esse é um grande problema que a gente tem, e a gente tem ainda, e a gente tenta amenizar dentro do escritório, que é tentar adivinhar o que o cliente quer. É, Né? isso E o aí. cliente achar que eu entendi o que ele quer. Isso. Então, e é engraçado essa conversa, porque eu tive esse assunto, porque eu tive uma conversa, uma reunião com um cliente a semana passada sobre isso. Eu falei, sabe qual está sendo o problema? Vocês estão achando que a gente entendeu qual é a dor de vocês, e vocês e a gente está achando que entendeu mesmo. O problema nosso está sendo de comunicação, né? Uhum. Eu preciso que as coisas sejam mais. A gente precisa ser mais claros em relação a quais são nossas dúvidas, né? Então, Uhum. eu falei para algumas situações muito particulares estão deixando de fora, né? Esses dias atrás, um cliente mandou para mim até por e-mail para eu tirar uma dúvida para ele em relação à tributação de uma operação, de um produto em uma operação. Eu respondi para ele. No final, eu falei: observação, tem alguma coisa específica nessa operação que eu não estou sabendo? Porque eu não sei. Assim, é isso que, pelo que você me falou, é essa situação tributária, né? Esse cenário tributário que o tributo vai acontecer. Mas existe alguma situação ao qual eu não estou sabendo e que seria interessante que eu soubesse para dar a resposta? Então, acho que esse está sendo o grande problema, a comunicação. É o cliente saber, achar que
E muitas vezes, Karina, o cliente acha que perguntou certo, né? Por isso que eu falo que Aham, a gente precisa, nós como contadores precisamos ter o conhecimento mais profundo, né? Do cerne mesmo, do que e é entender essa tributo. sensibilidade de que o cliente não consegue fazer pergunta também, né? E foi o que eu falei, pergunta para o cliente por que que ele está perguntando isso. Ah, está Aham, perguntando isso porque o fornecedor e blá, blá, blá. Deixa eu ver o que que o fornecedor, ó, me dá o contato do fornecedor, uhum, né? Deixa eu ligar para o seu fornecedor e perguntar para ele o que que realmente ele quer. Porque uhum. o cliente em si, ele não tem o porquê entender de tudo, né? É isso Principalmente na aí. área tributária, contábil, de pessoal. Mas a gente aqui tem que ter esse cuidado em Uhum, sempre estar indo um pouco além, né? Tendo a uhum, certeza de que quando eu responder para o cliente, de quando eu ter a certeza do que realmente ele quer, né? E essa é a nossa função. E eu acho que está faltando muito isso, né? A gente está preocupado muito e tem que estar prazos vencendo, né? A Receita Federal cada vez mais apertando a gente, mais uhum, obrigações acessórias, cada vez mais coisas para fazer. A uhum, gente precisa tirar um tempo para entender e melhorar essa comunicação com o cliente, né? Para saber o que realmente o cliente quer, uhum, porque é aquilo, o cliente acha que falou certo, e a gente acha que entendeu certo. uhum, E no final das contas vem uma resposta que não é o que o cliente queria ou que não vai resolver o problema do cliente, uhum. né? Então esse é um desafio que a gente vem trabalhando dentro do E é tão escritório. sério isso, Sérgio, porque tem clientes meus que perguntam assim, Karina, eu pago meu INSS? É porque eu sou o financeiro dele, né? Como assim você paga o seu INSS? É a contabilidade. Eu falei, quando você foi até a contabilidade, vocês conversaram sobre o Sobre isso. Prolabore, sobre a sua retirada? Vocês. Não, eu fui lá, fechei com ele, ele fechou um honorário e daí ele falou que ele mandava tudo para você. Ou seja, eles não conversaram, Sérgio, né? Então, eu vejo que é muito importante, ainda que ele não vai entender nada. A nossa Sim, obrigação como financeiro, como contador, é pelo menos explicar o básico, né? Ó, a partir de agora vai sim. funcionar assim, 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 né? Eu faço isso com o MEI, né? Então, quando ele sai daqui, ele já sai mais ou menos entendendo como vai funcionar depois que ele deixar, depois que ele desenquadrar, né? Que eu acho que é bem importante também. O que acho que eu, por ser professor, eu sempre procurei explorar o máximo possível em relação às dúvidas que nossos clientes têm. Principalmente quando isso chega para mim. A gente tem um desafio dessa cultura ser disseminada. O que nós fizemos depois de bater muita cabeça, a gente faz um onboarding com o cliente. Né? Então, todo cliente que Uhum, entra, ele obrigatoriamente passa por uma reunião uhum, com todos os departamentos. Então, os legal. departamentos se apresentam para ele. No meeting hoje, o escritório, desde 2020, ele está em home office. Então, o escritório, a gente adotou o home office como padrão, a gente não volta mais a ser presencial. Então, todas as reuniões são feitas online, mas o cliente, ele obrigatoriamente tem que passar por essa sabatina, né? Por esse onboarding. E ali o onboarding, todos os três departamentos estão na mesma reunião. Então, o departamento pessoal tem um checklist do que ele tem que perguntar, do que ele tem que explicar para o cliente, do que ele tem que fazer. Daí vai para o Uhum, departamento fiscal, ele também tem um checklist em relação aos certificados digitais, por que que a gente precisa de emissão de legal, nota, bem do que a legal. gente precisa, por que que a gente precisa disso, como que vai ser o sistema de comunicação, Telegram, WhatsApp, Uhum, o próprio CRM que a gente tem, uhum, e aí o contábil também fala em relação a questões de extrato bancário, a questões de conciliação bancária. Então, obrigatoriamente, ele tem que passar pelos três departamentos para que ele tire as dúvidas que talvez ele tenha, né? Se ele não tiver dúvida, a gente passa para ele, talvez, para que ele tenha dúvida, né? E nos questione, mas eles precisam passar. Então, isso tem ajudado bastante, bastante mesmo, excelente. Karine. Esse processo de, de construir uma relação sadia, Isso aí. né? Primeiro de ter contato, ele sabe quem é a Maria, ele sabe quem é a Ida, Uhum, ele sabe quem é a Joyce, ele sabe quem é o Sérgio, ele sabe quem é a Márcia, ele uhum, sabe quais são os contatos, ele sabe o que cada um faz, ele sabe por que que ele está pagando pro Labore, ele sabe por que que está pagando o INSS, ele sabe por que que ele precisa do certificado digital. Então isso ajudou bastante, isso ajudou bastante no nosso perfeito. Porque desafio. alguns nem sabem o que é certificado digital. Mas por que Não eu tenho que sabe, fazer ele? Mas eu fiz é ele ano isso aí, passado. Ou seja, é ele isso nem aí, foi informado que vai ter que é renovar isso em aí. ano.
É isso aí. Por que que alguns precisam certificado? Por que que outros vão Né? vão ser resolvidos com uma procuração digital? Uhum. Então a gente faz essa reunião, ela demora em torno de 40 minutos a 1 hora, que é uma Super apresentação importante. inicial, mas é importante. É importante porque a gente alinha o começo, né? Não fica perdida. O começo ele é alienado, ele é alinhado junto com a Uhum. equipe, né? Perfeito. Sérgio, e sobre crescimento profissional, né? Na sua opinião, você acha que continuar estudando, mesmo depois de se formar, e você hoje tem o doutorado, você acha importante essas atualizações? Eu gosto muito, né? A única coisa que eu falei que depois que eu terminei o doutorado, eu falei que eu não ia fazer mais nenhum curso que tivesse que fazer prova. Na verdade, eu estudo, ó, para você ter uma ideia, vamos pensar em contabilidade, eu fiz 2 anos de técnico, 5 de faculdade, são 7, 2 de MBA são 9, 3 de mestrado são 12, 4 de doutorado são 16. Então, 16 anos depois do colégio, do meu colégio, né, eu estou estudando e estou estudando contabilidade. Aí depois fiz um XPA, enfim, fiz outros cursos voltados à área de gestão executiva, ágil, enfim, mas vamos pensar só em contabilidade, com prova mesmo. Foram Uhum, 16 anos depois do uhum. colégio, fazendo prova. Eu falei, ó, eu sou apaixonado por curso. Eu gosto disso, eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. A única coisa que eu falei foi, não vou fazer mais prova, porque acho que eu já fiz bastante. Né? Então, vamos fazer um MBA. Esses dias atrás, um colega meu falou um MBA fantástico, fantástico. Eu queria muito fazer de gestão de projetos, né, híbridos, queria muito Que fazer. Daí eu falei, legal! cara, é muito legal mesmo. Daí ele falou assim, vai ter prova, cara. Daí eu falei, tem, falei, cara, não vai dar. Eu posso só fazer como ouvinte? Só como ouvinte, e o projeto eu Eu posso ir faço, mas, até cara, a parte mas, antes da prova? mas eu sou apaixonado por estudar. Eu acho que a gente precisa. O mundo está mudando cada vez mais rápido, né? Não ter essa atualização, que sejam cursos rápidos, que sejam novas Uhum, faculdades, que seja um uhum, mestrado, que seja um doutorado, que seja um MBA, que sejam cursos pequenos, que sejam cursos da Udemy, né, que você vai pagar lá R$ 29 uhum. por curso, tem que buscar. Tem O que buscar. conhecimento você tem que buscar, Karina. Não dá mais para você ficar Eu estou vendo um mercado fora. que está ficando. Nós estamos com um desnível de mercado hoje, porque eu recruto, né? A gente tem uma empresa que faz o recrutamento. Então, eu estou vendo as pessoas que estão investindo muito em conhecimento e aquelas que não querem investir em nada. E não tem aquelas que estão fazendo alguma coisa no caminho. Tem os Sim, extremos. Então, os extremos aqui, esses daqui estão sendo aqueles que as empresas estão saindo no tapa para poder contratar, e esses daqui são o que as empresas estão não largando do querem. lado. Porque quem que vai querer alguém que não quer estudar? A verdade é Sim. essa. Uma coisa que eu falo para todo mundo é assim, o estudo tem que ter um sentido. Isso, concordo. Assim, por que que eu estou estudando? Né? Uhum, Então, traçar um caminho, ele é muito importante. Eu tracei meu caminho, né, na contabilidade, porque eu gostava, fui professor durante 18 anos, fez parte do que eu sou em termos de conhecimento, enfim. E agora, depois que eu cheguei seria no último estágio, né, dentro da contabilidade, foi agora, agora, agora não dá mais. Assim, eu preciso agora ver o que que o uhum, mercado está fazendo, porque eu uhum. estou me tornando muito especialista dentro de uma área, né, e eu preciso ver o que o mercado está fazendo. E aí eu fui buscar metodologias ágeis, fui buscar a filosofia Lean, e a parte de gestão, que são complementos daquilo que é a minha formação. Né? Então, mas fez sentido, eu não procurei à toa. Vou fazer aqui porque tá legal, vou fazer aqui porque tá barato, vou fazer aqui porque eu falo assim, ter o certificado lá no currículo, lá no LinkedIn, é legal, mas você como recrutador, você fala, mas qual é o sentido? Se você está procurando uma vaga sei lá, de contador, por que que você fez, sei lá, tecnólogo em programação. Qual é o sentido disso? Tem alguma coisa integrada? Não, porque eu gosto de desenvolver, gosto de trazer. Legal. Não, eu fiz culinária, mas tá bom, mas o que que isso tem a ver com o que Isso. você está buscando? Né? Aham. Então, os cursos, eles têm que fazer sentido. O que eu tenho visto muito, as pessoas buscando por curso e pegando qualquer coisa, Isso.
E cursos, eu falei, por mais que a Udemy é, é, ele é um chip, né? Uhum, É um tiquinho ali do uhum, conhecimento. Se fizer sentido para mim, na minha formação, mesmo que aquilo não valha no currículo, uhum, mesmo que eu não coloque aquilo no currículo, que eu acho que tem que colocar, mas por mais que aquilo não valha no currículo, ele faz sentido na minha formação como profissional, uhum, né? Então ele faz sentido naquilo que eu estou concordo. buscando, né? Eu fiz Então, isso quando a gente foi começar a parte do BPO financeiro. Eu trabalhava na contabilidade e quando eu saí de lá eu já terceirizava alguma coisa dentro da contabilidade mesmo. E o que, que eu entendi? Entendi que fazer aqueles cursos de pequenas horas faz você entender se faz sentido a carreira que você quer. é Então, isso aí. eu fiz um na área de RH que parecia muito show assim. Não gostei nada, Sérgio, não fez sentido nenhum. Falei, não, não vai valer a pena, não vou investir. Em seguida, aconteceu que eu fiz o de BPO e gostei muito, fiz o investimento e realmente foi uma aderência assim fantástica. E depois eu vim fazer um outro em RH que fez todo sentido, né? Porque hoje a gente tem as duas empresas, tanto o RH quanto o BPO, porque a gente também é BPO de RH. Então, fez todo sentido para mim as duas coisas, mas é o que você falou, tem que fazer sentido na carreira que você está fazendo e ver o que o mercado está oferecendo também. Porque tem que fazer o que gosta, mas tem que trazer resultado. Tem que atender o mercado, né? Uhum. Tem que atender o mercado. Então, sou apaixonado por estudar, fiquei um ano fora estudando, eu sou apaixonado Eu por até queria que estudo. você falasse sobre isso. Do ir para fora, Há muita diferença disso. ah, Porque estudar no Karina, Brasil é uma coisa, estudar nos Estados Unidos é outra, né? isso mudou. Virou a chave para mim como pessoa, como pai, como marido, como Que profissional, como legal. professor, como pesquisador. Foi assim, foi um estágio muito importante para minha vida, muito importante. Tudo que aconteceu antes de eu ir e tudo que aconteceu durante o processo foi muito importante. Foi um amadurecimento muito grande e principalmente na minha fé. Né? Na minha fé foi muito importante esse processo que eu fiquei fora, eu como cristão. Uhum, E automaticamente eu como pai, eu como marido, eu como homem, eu como professor, e aí eu voltei para coordenar um curso de contábeis, eu voltei para coordenar um curso, eu como pesquisador, uhum, então me trouxe uma maturidade muito legal. Na área da educação, eu vi o que estava acontecendo lá, então eles sempre muito mais avançado do que nós em tudo, em tecnologia, em ensino. E eu cheguei à conclusão, quando eu voltei, eu falei, ó, se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, tem 5, 10 anos, os nossos alunos não vão ter emprego. Lá já existia um movimento, né, de trazer uma coisa mais enxuta, né, para o mercado de trabalho, né, e o mercado de trabalho lá, ele paga, né, então você vê as universidades sendo financiadas por Big Fours, né, por uhum, banco, então, para fazer pesquisa, na verdade, eles nem querem, nem estão pagando pela pesquisa em si, mas para formar gente uhum, boa para o mercado, pessoas críticas, pessoas, né, que sabem pesquisar, pessoas. Então, os incentivos que existem lá não é nem pela pesquisa. uhum. A, a Deloitte, por exemplo, tinha no último mês que eu estava lá, a Deloitte tinha posto na universidade US$ 5 milhões para incentivar a pesquisa em auditoria. Mas eles não. E aí o professor me falou, eles não querem a pesquisa. Eles não querem o resultado da pesquisa, eles querem os pesquisadores. Tanto que a grande dificuldade nos Estados Unidos é ter doutores formados que querem dar aula. Porque é o contrário daqui do Porque Brasil. eles No Brasil, contratam? eles querem para eles. Então, assim, os professores lá, os doutores, quase sempre saem para o mercado de trabalho. É muito diferente do nosso. A gente faz doutorado para que a gente entre na academia, Sim. né? Uhum. Lá é uma dificuldade enorme, porque A as pessoas cultura são é diferente, financiadas. né? É diferente. É diferente. Então, a cultura é diferente. Então, você vê as pessoas buscando pesquisa, buscando mais para atender o mercado. Uhum, Então, e aí o mercado enxergava isso e buscava as pessoas. Aí, quando eu voltei, fui convidado para coordenar um curso na Universidade de Ribeirão Preto, na UNERP, de contábeis. Eu fui convidado, eu estava lá ainda, e eu aceitei vir com a condição de que eu fizesse aquilo que eu estava vendo lá, tivesse que essa legal. condição de fazer. E aí nós fizemos um curso, foi avaliado foram 57 questões do MEC, na avaliação 57 foi 5. Não teve, Uau!
foi excelência em todas elas, né? A Price tinha um processo, né, tem um processo de seleção específico para a universidade. Uhum. Então, são as duas únicas universidades em Ribeirão Preto que ela faz, né, recrutamento de forma diferenciada, é a USP, é a FEA Uhum. Ribeirão e a UNAERP. Porque a gente entendeu que é o que o mercado queria, Uhum. né? Acabei saindo por conta do Hebron, acabei tendo que me distanciar para focar no Hebron, mas isso evolui muito nessa questão do que é o mercado de ensino, né? E a quem ele tem que atender, né? Então a gente precisa entender que o mercado precisa atender, o ensino, né? A academia, ele precisa entender o Isso mercado de mesmo. trabalho, né? Então essa é uma quebra de paradigma muito grande que precisa acontecer ainda no Brasil e não aconteceu. Outra Existe coisa que eu muita. acho engraçado e diferente a cultura de quem mora dos outros países é que eles investem alto, né? No caso, eles pegam pessoas com potenciais enormes que já estão, como você falou, da academia e trazem para dentro da empresa. Não importa o valor, né? Importa o resultado que esse profissional vai trazer dentro dessa empresa. É isso aí. Então, assim, em termos de academia, abrir meus olhos para Uhum. entender o que a gente precisava fazer aqui. Na área profissional, quando eu fui para lá, né, a estrutura já existia, enfim, eu Uhum. fui para lá, a gente já estava no processo de criar um sistema de gestão de qualidade dentro do escritório. Eu entendi em 2014, final de 2014, de que eu não conseguiria crescer, o escritório não conseguiria crescer no modelo que eu tinha, que é um Lembrando que modelo isso, e você tradicional. estava uma estrutura física ainda com toda a equipe, né? Acho Isso, importante a isso, gente isso. ressaltar isso agora, porque existem Isso, muitas pessoas nessas condições. Eu digo empresas, isso na aí, eu verdade, tava. né? Muitas empresas nessa condição, que hoje elas são estrutura e carrega todo mundo lá dentro. É, e era assim que era. E eu cheguei a ter 27 pessoas dentro do escritório. Uau. Então tinha um escritório grande, assim, tinha muita gente dentro do escritório. Então em 2014 eu cheguei à conclusão de que eu não conseguiria seguir escalar Uhum. se eu não tivesse um modelo de gestão, né? Com processos muito bem definidos, com um padrão de atendimento, de recepção, de envio de documento. Então, eu comecei no final de 2014 um processo de criação do sistema de gestão, e aí no final de 2015, a empresa que estava fazendo isso falou: Sérgio, você não quer tirar o ISO? Eu falei, tá, falta pouquinho, assim, falta pouquinho. Uhum. A gente já tem um modelo, falta agora só preparar a documentação para você ser Legal. certificado. Daí eu falei, tá bom, então vamos lá. E aí, no mês, eu fui para os Estados Unidos dia 13 de julho de 2017. No dia 26, 27 de. Não, começou o processo dia 26, 27. No dia 2 ou 3 de julho que saiu meu ISO. Então, fiz o ISO e fui embora. Que Né? Nós legal. tiramos o ISO e fomos embora. Quando eu fui para lá, eu já fui com a ideia de entender o que eles faziam lá. Uhum. Né? Na verdade, eu fui com a ideia de que quando eu voltasse, eu ia fechar o escritório. Eu vou fechar o escritório, vou pegar lá meia dúzia de empresa meia dúzia de empresa a minha sócia, e eu vou ganhar Uhum. mais dinheiro assim do que ter esse Uhum. monte de empresa aqui com um monte de gente dando trabalho. E não conseguindo entregar. E aí lá eu fui entender o que eles faziam. Então eles já não tinham mais transferência de papéis, então eles já tinham evoluído para um sistema, né, online, Arquivo para uma coisa digital. mais pra uma coisa mais digital, para uma pegada mais digital, né? As integrações já estavam feitas de forma mais maduras do que Uhum. aqui. E aí quando eu volto em 2017, eu voltei forte nesse sentido, né, de não receber papel de cliente. Então, tudo tinha que ser digital. Foi uma mudança de A cultura. resistência em 2017 ainda era enorme, Era hein? grande, era Em grande. 2020, na pandemia, já foi? Inclusive por conta dos meus clientes mesmo. Queriam ir lá e mandar o papel, né? Queria que o meu boy fosse lá buscar papel. E aí, em 2018 para 2019, eu acabei demitindo meu office boy, porque não fazia mais sentido. Então, tudo que eu estava recebendo já era online. E isso ajudou muito, porque quando aconteceu a pandemia, eu tinha lá, sei lá, uns 3, 4 clientes que ainda insistiam em ir lá levar o papel. Uhum. Veio a pandemia, esses 3, 4
tiveram que aprender a trabalhar online, e hoje trabalhou. Então Ah, mas você foi estava legal porque avançado no processo, né, Sérgio? Tá sendo eu já estava modesto. avançado. Em 2020, você tinha 3 clientes. Gente, vamos considerar lá 300 empresas. Vamos jogar assim. Não sei qual é a carteira do Sérgio, mas acho que Hoje eu 300 tenho clientes. 220. Então, ó, vamos considerar que três empresas Era estavam estava fora assim desse já. processo. E quem teve que colocar todo mundo nesse processo na pandemia? Fomos, Foi uma eu, loucura. eu, foi uma loucura. Não, tanto que não conseguiram, né? Tanto que eu tenho colegas meus aqui que mesmo aqui proibindo de se encontrar, eles arriscavam e abrir escritório, foi porque eles não tinham como. Não tem Né? Então como. a gente já estava no modelo de trabalhar com terminal server, o pessoal já trabalhava em terminal server, o pessoal não Que trabalhava na, show. na máquina local. Então a gente já estava evoluindo para um modelo que fosse mais Online. autônomo, assim, que fosse mais, a gente trabalhasse de uma forma mais, é, mais integrada, né, dentro Agora, de uma você está plataforma aqui só. falando e eu estou aqui pensando, né? Chegou no escritório, cabeça, né, cheia de ideias. Galera, é o seguinte, vai todo mundo para casa. Como é que funciona isso? Porque Eu quando fui, você falou, não era uma situação que o mundo estava se adaptando, era você que estava trazendo uma tecnologia nova para o escritório. o pessoal ainda estava presencial. O online mesmo aconteceu em 2020, e daí todo mundo saiu. Mas qual Entendi. que era a ideia? Eu lembro que um dia eu cheguei do escritório e a gente tinha aqueles armários de aço cheio de papel, Aham. cheio de documento, cheio de coisa no escritório. Eu cheguei numa segunda-feira e falei, ó, pessoal, é o seguinte, vocês têm essa semana para mandar esses papéis embora. Se vocês não mandarem esse papel embora, segunda-feira vai estar tudo na mesa de vocês. Falei na segunda-feira. Terça-feira fui lá, oi, oi, bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira eles foram embora e nem mexeram no armário. No sábado pegou eu e minha esposa. Fui lá, peguei todos os papéis, coloquei Sério? tudo na mesa, tudo em cima, tudo no chão. Peguei os armários, virei a porta Encostado na de frente parede. para a parede, para eles nem abrirem. Cheguei segunda-feira lá, falei, bom dia, pessoal. O pessoal só me olhou assim, pelo papel e mandando embora. Daí a gente mudou, no final de 2019, nós mudamos de prédio. Quando eu mudei de prédio, nesse prédio que a gente ainda tem ele fisicamente, para Uhum. receber clientes, enfim, a gente ainda tem ele, mas quando a gente foi para lá, ele não tem nenhuma gaveta, nenhum armário. Que legal. Porque a ideia, e eu falei para eles, ó, a gente está vindo para cá, não tem um armário, não tem uma gaveta. Se vocês pegarem o documento de cliente, vai ter que trabalhar no colo, porque não tem onde apoiar. Então, a gente acabou mudando isso, meio que forçando. Gostei E aí, disso. 4 meses depois, fomos para a pandemia, e aí o sistema, a gente já estava É, recebendo daí eles online, já as coisas estavam já estavam mais maduras. prontos, É, né? mas isso foi porque eu vi lá, não porque eu imaginei que fosse acontecer, mas porque eu Uhum, vi lá como estava acontecendo, que uhum. lá funcionava. E aí eu vim trazendo. Então hoje, cheguei a ter 27 dentro do escritório, hoje eu tenho 9 dentro do escritório com a mesma carteira de clientes, né, que eu tinha antes. Uhum. E aí veio o Hebron, aí veio a maturidade de entender, né, essa questão de processo, veio a maturidade de eu entender o que eu precisava fazer, as decepções, Uhum. as dificuldades, os tropeços, né, as conquistas que eu tive e que eu precisei, então, pensar em algo diferente, né? Pensar em alguma coisa que me ajudasse a suportar isso. Porque por mais que a gente definisse ali, Karina, como que deveria ser, o caminho que deveria ser, existe uma situação muito difícil porque cada um fazia o seu jeito, né? Então, por mais que o Uhum. pessoal falasse, não, tá bom, eu tô no interior de São Paulo, né? E falou, galera, todo mundo vai ter que ir para São Paulo. Todo mundo vai pegar o carro e vai para São Paulo. Uns vão fazer um caminho mais comprido, outros vão pegar em Uhum. Anguera, outros vão pegar Bandeirantes, outros vão parar no posto que talvez o combustível seja mais caro. Enfim, todo mundo vai chegar em São Paulo. Não tem dúvida que todo mundo entregava as empresas deles. Uhum. O problema é que cada um entregava de um jeito, cada um consumia, né, recursos de uma forma diferente, né, e eu não conseguia gerir isso, né? Então, eu só ia identificar que realmente o pessoal tinha gastado mais, tinha tido problema, quando a gente chegasse em São Paulo, que eu olhasse e falasse, mas cadê? Não, está acabando aqui, está acabando a empresa ali. E outro, não, o outro ainda está atendendo ali porque não recebeu documentação. Então aí foi onde eu falei, eu preciso criar alguma coisa que a gente consiga chegar todo mundo junto. Uhum. Né? E se a gente não conseguir chegar todo mundo junto, no meio do caminho eu vou identificar que uma pessoa está com problema. Então eu falo, galera, vamos parar aqui, para todo mundo, vão lá trocar o pneu Uhum. daquela pessoa e vamos voltar para seguir todo mundo junto, né? Legal. Então, eu
E aí foi onde nasceu em 2020 o projeto, né? De criar algo para me ajudar, né? E você tem dois projetos hoje, né? Nós estamos falando que a estrutura hoje ela roda normalmente, ela tá toda online, né? E Sim. você tem uma pessoa que te ajuda lá, que é a tua irmã, que tá fazendo tudo continuar, da sequência, né? Mas você tem outro projeto que é o Hebron, e eu queria que você falasse, e daí você tem liberdade em qualquer um dos dois para falar primeiro, e a gestão Lean, né? Então, muitas pessoas não entendem a gestão Lean também, né, Sérgio? Eu queria que você falasse é, no teu time aí, como você achar melhor, o que nasceu primeiro, como que tudo aconteceu aí, é contigo. O que nasceu primeiro foi a dor, né? Sempre. Sempre é dor, né? Eu tinha uma dor enorme, né? Que a gente estava falando agora, né? Eu tinha uma dor enorme que era gerir, né? Então, assim, primeiro comunicar, né? Eu tinha mapas muito bons por causa da ISO, a gente tinha mapas de processos desenhados e que eram mapas lindos, bonitos mesmo, né? Que falava para mim como que eu deveria seguir o Uhum, caminho. Então, todo cliente, todo novo colaborador que entrava no escritório, a gente também fazia um onboarding dele. Né? uhum, Ó, você vai ser do departamento contábil, olha aqui os processos. Né? Então, ele fazia o processo, ele fazia um treinamento, ele entendia o que era o processo dele num, uhum. num, num quadro. Então, é mais ou menos como se fosse, eu posso falar, é como se fosse, eu sempre falo assim, eu tenho eu peguei ainda quando a gente andava de carro com um mapa quatro rodas. Né? Eu sou um pouquinho antes do GPS. Né? Eu sou um pouquinho antes do GPS. Então a gente saía para caminho. Eu falava assim, que os mapas eram mais ou menos igual o mapa, o guia quatro rodas. Eu olhava o mapa, né? Isso mesmo. Falava, tá bom, eu preciso ir, eu vou chegar lá, tá bom. Então passava para todo mundo, falava, pessoal, essa daqui é o trajeto que a gente tem que seguir. E o pessoal pegava o carro, sentava no meio do computador lá e ia fazer. Fazia o seu trabalho. E legal, porque eu falei, todo mundo chegava em São Paulo. Alguns consumiam mais tempo, outros não Uhum, conseguiam, outros tinham dificuldade, enfim, mas todo mundo chegava. O problema é que isso não estava funcionando. E aí eu precisava de algo que fosse mais parecido com o Waze, né? Que depois de agilizasse. mapeado, e depois de mapeado o processo, explicasse para todo mundo. Ó, vira à direita, agora vai à esquerda, depois vira. Então, assim, eu precisava que Legal. fosse algo que mostrasse para eles, né? Que não só fosse um quadro bonito, né? Que fosse um fluxo, mas que tivesse vida, né? Que realmente direcionasse eles Uhum. no que precisa fazer. Então, o Hebron nasce por isso. Procurei algumas ferramentas, tentei achar algumas ferramentas, não encontrei. Resolvi, então, desenvolver a minha ferramenta, que era para mim, para eu Que poder nasceu o Hebron. entender. E aí nasceu o Hebron, para eu poder entender. Nessa Antes de você jornada foi falar, que fala do nome do Hebron, tá? Eu eu vou acho. falar, eu vou falar. Ah, então tá, não É, eu, esquece. eu, eu vou falar, não vou esquecer. E aí, nessa jornada foi onde eu fiz curso de Lean, metodologias ágeis, fiz XBA, enfim, fiz tudo para tentar entender o que eu estava vivendo, né? O que eu estou vivendo? O que é isso, né? Então, eu tentei colocar, como eu me envolvi muito com a área de agilidade, tanto que ele virou uma plataforma híbrida, não sei nem se você sabe disso, mas se você consegue trabalhar a metodologia preditiva, a metodologia é, A ágil a e o, F5 e o tá Lean. implantando, tá, gente? Depois a gente vai É, falar disso. é isso aí. E aí, a gente eu me perdi também, porque eu falei, o que que eu sou? O que que eu sou? O que que é? Tentando trazer para dentro da minha ferramenta, do meu processo Scrum, Uhum. Scrumban, né? Tentando ali criar algo, até que eu chamei um amigo meu e falei, cara, vem aqui, faz sentido o que eu estou fazendo? Porque, cara, o que eu estou fazendo não é nada do que vocês estão falando, né? Porque Eu esse tô amigo meu é andando na professor da contramão de todo FGV. mundo. Cara, eu tô tentando colocar o que eu tô aprendendo aí nas aulas, mas eu não tô conseguindo no meu negócio, né? Meu negócio é Aham. diferente do que vocês estão colocando. Daí eu chamei ele, professor da FGV, amigo meu, ele falou assim, Sérgio, ó, faz total sentido e essa dor que você tem aí, o que você trouxe, o remédio que você trouxe, cara, é a dor da galera, a dor de todo mundo. Eu acho que isso é um produto. Eu acho que você deveria investir isso como um SaaS, porque é uma dor do pessoal, né? Não é uma dor só sua. E aí, nessa jornada, encontrei outras pessoas que fizeram, né, que sou muito grato, o pessoal do Lean Institute, o Augusto, né, ele olhou e falou assim, cara, isso daqui é uma plataforma Lean,
Isso Uhum. que você está gerando é a plataforma, é a única plataforma de Lean Office que eu conheço que efetivamente tem o conceito Lean dentro dela. Né? Outras eu consigo usar, a gente consegue usar outras ferramentas e adaptar o conceito Lean para elas. Né? Uhum. Porque a grande parte das ferramentas que tem hoje no mercado, elas são focadas para projetos. Uhum. Né? Vou fazer um desenvolvimento de um software. Isso. Vou fazer um projeto de sei lá, de uma consultoria até. Então, Isso assim, aí. ela é muito focada em projetos. Mas o que a gente vive, Karina, no BPO, no contábil, na gestão de contratos, na gestão comercial, dentro do office, né, de uma forma geral, Uhum. é diferente, porque não é projeto, é recorrente, é algo é processo, né, tem começo, tem fim, Isso né, aí. todo mês é a mesma coisa, né, não é algo que é diferente, eu vou sentar, Uhum. então, como que eu vou projetar para fechar, emitir uma guia de ICMS, por exemplo? Não, E quero é a abrir um mesma coisa. banner desse tamanho aqui agora e quero que o Sérgio fale com propriedade. Gente, não é um sistema contábil, tá? Todo Bom, mundo acha que é isso. Não é. É para BPO financeiro, é para empresas grandes. Fala disso, Sérgio. Fala mesmo disso, porque o pessoal costuma linkar coisas e depois um vai falando para o é, outro uma inverdade. isso foi legal, Karina, porque assim, quando a gente começou, eu até imaginei que ele fosse ser um software ele fosse uma solução para contabilidade. Uhum. Quando eu conversei com esse amigo meu, ele falou assim, Sérgio, não é. Ele me colocou para conversar com a Cláudia também, com a Ana, que é fantástica de Furnas. Ela falou, Sérgio, isso daqui é o que eu preciso aqui dentro, né? Porque ele falou, ó, isso daqui você vai solucionar um problema enorme que eu tenho, né? E que não tem nada a ver com contabilidade, né? Então, e nesse desenvolver, hoje eu tenho clientes que usam o Hebron para dentro de controladoria, hoje eu tenho clientes que usam o Hebron para gestão de contratos, hoje eu tenho o Hebron que usa para contabilidade também, para BPO financeiro, né? Então, o Hebron vem para resolver o problema de office, problema de Gente, eu vou usar escritório, para o RH, do RH, de né? RH. Então, a gente veio para uma dor e falei, eu não consigo chegar, eu não consigo entender, Uhum. né, o que eu estou desenvolvendo, porque eu estava desenvolvendo muito na questão de feeling do que eu precisava, né? Então, como eu já vinha trabalhando, o Hebron não nasceu de uma hora para outra, ele não nasceu em 2020, ele nasceu lá em 2014, quando eu falei que eu precisava de um sistema de gestão de qualidade. Então, ele nasce lá, e aí as coisas vêm, as dores, as Uhum. dificuldades, as adaptações que eu precisei fazer, foi onde em 2020 que a gente foi para home office, eu falei, legal, como que eu gerencio? Né? Como que eu sei o que o pessoal está fazendo lá na Como que eu vou casa saber se deles, está né? tudo bem feito? E como que eles se comunicam? Porque uma coisa é falar, beleza, minha coordenadora fiscal senta com a minha analista fiscal e fala, ó, o Uhum. que você está fazendo? Qual a dificuldade? Onde eu posso te ajudar? Como que eu faço isso online? Como que as Uhum. pessoas se comunicam online? Como que elas falam o que precisa ser feito, o que está sendo feito? Como que eu falo que para o departamento fiscal falar com o departamento contábil que está em outro estado? Não é nem outra, não é outra sala, é outro estado. Como que eu comunico isso? Né? Como que eu torno isso ágil? Como que eu torno isso eficiente? E aí o Hebron veio para tentar resolver isso. Eu falei, eu preciso fazer com que o pessoal continue entregando, que Uhum. continue entregando com qualidade, que eles continuem se falando, mas principalmente que eu tenha, que eles consigam ser preditivos. Ó, eu tenho que fazer isso, depois disso eu tenho que fazer isso, depois disso. Uhum. Então a preocupação hoje eu tenho tarefas para cumprir. Uhum. Então, quando acorda, eu falo, o pessoal acorda no primeiro dia do mês, o fiscal olha lá, a primeira reunião da semana, do mês, a primeira reunião do dia quantas tarefas a gente tem que cumprir esse mês? Aí, esse mês a gente tem que cumprir, sei lá, 43 tarefas. É o gol. E eles sabem que, depois de cumprir 43 tarefas, eles acabaram todas as empresas. Então, Que isso faz com legal. que eles trabalhem mais tranquilos. Né? Então, eles acordam sabendo o que precisa fazer, para Uhum. quem precisa fazer, eles acordam sabendo como precisava fazer. Então, o Hebron precisava disso, eu precisava que eles tivessem essa tranquilidade e que eu, aqui, como gestor, pudesse suportar eles, ajudar eles nesse processo. Então, então é isso, o Hebron nasce para resolver isso. E aí, nesse meio do caminho, eu descobri que ele é uma plataforma de Lean, e de Lean Office, né? Então, e que eu também achei que fosse ágil, uma ferramenta ágil, ela é também, ela Também. pode ser adaptada para isso, ela tem lá as possibilidades de você usar o Scrum dentro dela, você tem a possibilidade de usar, né, uma metodologia preditiva, mas ela é uma plataforma Lean.
Eu lembro que a né? nossa primeira conversa sobre o Hebron, quando a gente se conheceu, eu falei assim, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte, Sérgio, você falou assim, naquela apresentação sobre o Hebron, que se alguém não entregar a tarefa, trava a plataforma que tem que entregar. Todo mundo tem que entregar, né? É E eu isso. fiquei pensando, gente, como nunca ninguém pensou nessa trava, né? Porque era o que eu indagava. Ah, então é simples. Eu usava outras plataformas que a gente carrega ela lá, né, naquele processo, fazendo, feito, né? Sim. Ok. E se alguém carrega Esse é a, um problema. a tarefa Esse é um errada, e grande, daí, como é que fica, né? esse é um grande problema, Karina, porque assim, quando você coloca lá no backlog, lá, coloca todas as tarefas que precisa Uhum. fazer no mês, mas não trava a sequência que você precisa entregar, cada um vai puxar aquilo que ele acha Que que é gosta de prioridade. fazer. É o que É gosta de fazer. verdade. Hoje eu tô a fim de fazer fechamento. Não, mas antes de fazer o fechamento, você tinha que ter feito isso. Ah, mas Isso. estava ali disponível para eu fazer, mas eu peguei para fazer. O que quebrou? Quais são quais são eu falo que tem diferenciais no mercado e isso acaba sendo positivo e negativo porque as pessoas precisam entender Aham. e é o que a gente conversou. Eu estou desenvolvendo um curso e vocês são os primeiros a saber, né? Você já sabia porque a gente tinha conversado antes de Lean Office na prática, porque assim, qual é a dificuldade? O pessoal fala, mas como que eu aplico isso? Uhum. Como que eu faço isso? Né? Uhum. Como que eu coloco isso para rodar? Uhum. É, eu precisava que o sistema fosse simples, Karina. Imagina que está todo mundo em home office, é, as pessoas lá, cada um fazendo o seu na correria por entrega. Eu precisava que todo mundo falasse para mim o que estava fazendo naquele momento. Então o sistema precisava ser simples. E tinha que Eu apontar. precisava, eles precisavam fazer. Então assim, eu precisava que eles tivessem autonomia e capacidade de montar os seus fluxos, né? Eu não tinha mais recursos financeiros para poder investir de novo Uhum. numa consultoria para fazer o mapeamento de processo. Isso ia demorar demais. Uhum. Essa pessoa ia sentar com cada um para entender. Isso Eu mesmo. precisava escalar isso. Precisava que fosse barato, eu precisava escalar. Eu precisava que os 9 que estivessem lá, os 9 conseguissem fazer isso em uma semana. Em 15 dias, montasse os fluxos deles. Então, o Hebron nasce para ser fácil. Ele nasce para poder falar, ó, é um sistema fácil para escalar, para Uhum. que todo mundo sente e faça o seu processo, o seu, Uhum. o seu processo. E isso ajuda bastante, porque à medida em que cada um faz o seu processo, define qual é o caminho que ele segue, amanhã depois ele encontrar dificuldade, fala, mas foi você que desenhou, né? Não fui eu que falei para você. Ótimo, vamos sentar e vamos discutir. Isso Vamos ver aí. o caminho, vamos fazer um caminho diferente. Então, Uhum. essa autonomia, que são Mas princípios mesmo Lean, eu, como auxiliar, montando o meu processo, eu ainda tenho lá um analista que observa o meu processo. Pode somar junto sim, comigo, né? Isso não é problema também. é grupo, né? Não, o Uhum. pessoal do fiscal sentava eles para montar o fluxo, né? O contábil de grupo, mas Uhum. a gente dava autonomia, né? O Hebron dá autonomia para que as pessoas possam se desenvolver, elas possam falar e sem julgamento o que eles fazem hoje e tá tudo bem. Tá tudo bem, é o melhor caminho, é o que eu faço, não importa. E aí eu vou, à medida em que as vão acontecendo, né, os Que ciclos legal. de melhoria, que eu vou mostrando lá, ó, talvez o caminho seria melhor desse, né, talvez o caminho seja melhor assim. Então, nesse caminhar do Hebron, foi onde eu encontrei o pessoal do Lean Institute, encontrei o Augusto, e Uhum. ele falou, Sérgio, tudo que você falou, por mais que você não soubesse, Uhum. é Lean, É lindo. é autonomia, né, para que o pessoal time fale, é controle, Uhum. né, é gestão, é fluxo, é padronização de processo, né? Então, o Lean é isso. O Lean é uma filosofia que nasce, né, lá atrás com a Toyota, ele Uhum. nasce no manufacturing, ele Isso nasce aí. para trazer, ele tem uma filosofia de eliminar desperdício, né, de encontrar gargalos e eliminar desperdícios, né, focado na produção, né, no manufacturing, e, e evoluiu o conceito do Lean Office, que é eu vou aplicar as mesmas ferramentas que eu Uhum. tenho lá, né, gráficos de Amazon, enfim, lead time, né, fluxo, gestão de conhecimento, né, porque lá eu falo tudo que eu preciso fazer, gestão de conhecimento, empoderamento de equipe, né, isso tudo eu trago para dentro de uma plataforma focada, então, no Office, Uhum. focada, então, na gestão de operações do back-office, do que está atrás, Uhum. né? Eu trago ele para isso. Então, o Lean Uhum. Office é isso.
é você aplicar essa filosofia de, de, de identificação de gargalos e Uhum. eliminação de desperdícios para o Office. Engraçado Agora, que você vem hoje. A semana passada a gente teve o Adeildo. Adeildo hoje trabalha com gestão de empresas, né? Ele é palestrante, ele é consultor e ele falou, ele trouxe para, ele falou da prática e você está falando da ferramenta. da Então, se a ferramenta. gente pegar as duas lives e fundir elas, vai ser é o que ele falou. A gente pega a tecnologia e escraviza a nosso favor. Foi É isso que isso ele aí. falou. E eu achei muito show o que ele disse. Por quê? Porque tem pessoas que ficam escravas da tecnologia, né? Quando na verdade você tem que escravizar a tecnologia para otimizar o teu tempo. É isso aí. E eu falo, o Hebron é uma ferramenta. Ele, por trás, com o Hebron eu consigo fazer o que eu faço hoje? Consigo. O que eu faço hoje? Consigo. Mas ele vai te forçar a pensar diferente. Né? Então, o Hebron é uma ferramenta que suporta, né, a filosofia Lean. Né? Então, ele é a ferramenta que suporta. Precisa ter uma mudança. Por isso que eu estou fazendo esse curso, né, esse treinamento. Porque a pessoa precisa entender, primeiro, o que é filosofia. Uhum, Primeiro, o que é o Lean Office, né? O que está por trás disso, para depois falar, ah, tá, então essa ferramenta sustenta. Né? Porque o que acontece na grande maioria da implantação de sistema de qualidade, da implantação do ISO, você tem tudo mapeado, você tem todos os processos montados, tudo lindo, mas como que eu ponho isso em pé? Como eu uhum, tangibilizo isso? Como que eu uhum. sustento um sistema? É caro sustentar um sistema se ele não tiver é, um sistema tecnológico, porque senão você vai ter que pôr planilha, você vai ter que pôr gente Sim. cronometrando, vai ter que botar gente. Você cria uma burocracia enorme dentro do modelo de gestão e que Uhum. não vai te dar os resultados que você imagina que dê. Então, Isso o Hebron mesmo. ele é uma ferramenta que sustenta o modelo de gestão. Top. E acaba sendo diferente porque ele respeita a, a, a particularidade. Então, se não é um modelo que eu vou chegar e falar assim, faça desse jeito. Uhum, Então, é o modelo que vai falar, eu vou te passar uma filosofia, uhum, você vai entender o que é o Lean Office, você vai entender o que é isso, e em cima disso, a gente prepara a ferramenta, né? uhum, Você prepara a ferramenta, a gente tem consultores que preparam, a gente prepara a ferramenta para que você, então, dentro das suas particularidades, dentro dos seus clientes, dentro dos seus colaboradores, dentro do que você combinou com o mercado, você monte um modelo de gestão, mas com essa foco em Lean, em procurar padronizar, em procurar trazer, né, encontrar gargalos, eliminar uhum. desperdícios, e o Hebron só vai ali te suportar. Ele vai fazer com que você consiga manter um sistema em pé e barato, porque o custo é do seu colaborador ajustar o Uhum, que precisa ajustar, é do seu colaborador falar o que ele está fazendo, né? Então, você consegue escalar uhum, de uma forma mais rápida, você põe diversos departamentos para montar o fluxo, e mais barata, né? E além uhum. de você disseminar a cultura de melhoria contínua, né? Então, Muito legal. E daí assim, já tem agora a informação, Karina tem um sistema, mas eu não entendo, não consigo implantar, não sei como implantar esse processo Lean, né, na empresa. Aí eu quero que você fale do segundo projeto, né, Sérgio, que é exatamente esse curso para poder trazer essas informações para as empresas, que eu acredito que seja um custo-benefício altíssimo para as empresas. o curso está ficando bem legal mesmo, assim. Eu tô na Eu não fase tenho agora. ainda, tá, galera? É, Ele tá não, montando todo, tá ele, finalizando o processo. eu devo entrar semana que vem com a parte de gravação das aulas. São Isso 122 aí. aulas. São 122 aulas, fora a Masterclass, Uhum, que eu vou mostrar efetivamente o que eu faço, qual foi minha dor e o que eu faço dentro do escritório. A ideia, Karina, desse curso é que ele seja definitivo no sentido tanto de teoria, então a gente vai trabalhar bastante teoria, o que é as etapas, liderança Lean, né, engajamento de equipe, a gente vai uhum, falar sobre desperdício, a gente vai falar sobre atividades não agregadoras de valor, vai falar sobre o Lean Office, mas principalmente como que eu aplico isso na prática. Né? uhum. Então, tem um módulo falando como eu aplico isso na prática, numa suposição de uma empresa, no processo de definir, mas depois eu vou gravar, né, tá já no script para gravar uma masterclass e falar, ó, como que eu faço? Como Uhum. que eu faço? Porque assim, a ideia é que as pessoas entendam o que eu estou fazendo, né? Entendam como é a prática, entendam como que é Perfeito. possível. E é simples, e é muito simples.
né, ser feito isso. A mudança acontece muito rápido. A gente trabalha com implantação do Hebron, que é feito em um mês e meio. Em 2 meses o escritório é outro, né? O office da empresa é outro, com mudanças poucas, com filosofias que precisam ser colocadas, né? Com a disseminação do conhecimento, da cultura de melhoria contínua, Uhum. da lógica do que eu estou fazendo, da participação dos colaboradores, porque isso é muito importante, que eles participem do processo. E eu quero testemunhar uma coisa, tá, gente? Vou me dirigir ali porque eu quero falar direto pro pessoal. Então, ó, eu entrei em uma empresa de contabilidade, né, de um outro lugar, entrou em contato comigo e falou para mim, olha, Karina, eu queria fazer uma contratação. Você sabe que a gente contrata à distância, sem problema algum, né? Então, mas eu quero aqui na minha região. Eu falei, é uma contabilidade, todos os seus colaboradores são presenciais? Sim. Eu falei, quantos colaboradores você tem? Era um número bem expressivo. Eu falei assim, precisa tudo isso de gente? Mas ok, né? Vamos conversar mais um pouco. Durante a conversa, eu falei, por que você não leva essa galera tudo para home office? Não funciona, eu preciso ver os processos e tal. Nesse inteirinho, ele conheceu o Sérgio, gente, e foi muito legal, porque eu conversei com ele numa semana, na outra semana ele estava falando sobre implantar o Hebron e a gestão Lean. Na terceira semana que nós fomos conversar para fechar o recrutamento, ele falou: para tudo, Karina. Eu falei: ué, não ia? Não vai contratar mais? Ele falou assim: não, é porque depois que eu comecei a implantar o Hebron, eu descobri que tá sobrando gente. Eu falei: já tinha dito isso para você, né? Então, o que você vai fazer agora? Ele falou assim: espera um pouquinho que eu vou levar todo mundo para casa. Eu vou fazer vou balançar essa árvore, vou ver quantas frutas ficam nela e vou colocar todas elas para trabalhar home office e depois a gente faz a contratação. E agora a gente vai mudar o formato de contratação. Mas o que foi legal? A redução já foi alta e você sabe, vocês estão implantando lá e os processos de crescimento têm sido assim gigantes lá. Eu tenho visto muita coisa boa acontecer. Inclusive, E, parabéns e, pelo processo. obrigado. A equipe que está implantando também é muito boa ali, né? Na verdade, é que eu falei, na verdade o Hebron ele traz ali o suporte para a filosofia, Uhum. né? Eles estão muito empolgados, Estão eles mesmo. compraram muita ideia mesmo, né? Então muda até o clima, né, Muda o deles, clima. muda a conversa, né? Eu participei de uma reunião, né, do A gerenciamento animação é diário com eles total, né? lá. Assim, aumenta o nível da discussão, né? Então a discussão já não é mais pessoal, já não é mais o que eu faço. A gente tem um problema, né? Eu participei de uma Uhum. reunião essa semana com eles lá, né? Nas reuniões diárias que faz parte do projeto. Falou, ó, a discussão era, ó, existe um problema, conversando com o sócio, né? Existe um problema aqui com o cliente e tal, papá. Então assim, eu falei, pessoal, Uma você percebe evolução. que muda o nível de conversa, a Total. maturidade da discussão Total. muda. Antes a gente procura o culpado, já reparou? É A isso aí. maioria. Ah, quem errou aqui? Hoje em dia, É isso não. Temos um problema e precisamos resolver. Não importa quem errou, gente, tem que resolver o problema. Então já é uma evolução Vamos resolver. gigante. Vamos resolver. Então, a maturidade agora é estratégica, a discussão agora é Isso. estratégica. O que a gente vai fazer para Isso aí. que esse problema não ocorra mais, ou para solucionar esse gargalo? Então, eu estou falando ali, 1 mês e meio, 2 meses que a gente está, que tá sendo implantado o Hebron lá, Uhum. a maturidade da discussão já é outra, né? E a liberdade que eles têm para poder expor aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham que seria melhor, e trazer isso para uma discussão. Isso é lindo. Isso é lean, isso é uma gestão que se sustenta a longo prazo, Uhum. né? Então, pode ser que alguma coisa você coloque no curto prazo ele resolva, Uhum. mas a longo prazo não. O Hebron está no escritório há 3 anos, né? E a maturidade do escritório é outra. Tanto que o ano passado nós fomos indicados como finalista do ano, né, pela Thomson Reuters, da contabilidade do ano pela Que Thomson Reuters, pela legal. Domínio, como modelo de gestão, né, pela estrutura. E eu falei, se existia alguma dúvida em relação ao Hebron como uma ferramenta de gestão, matou. Assim, a gente validou. Então a gente vem validando alguns pontos, né? Um dele falou, ó, funciona e ele serve e tem resultado, né? Então, tanto que o ano passado a gente foi indicado como contabilidade finalista do ano. Nossa, que Fomos a única show. do interior, fomos a única do interior de São Paulo a ser indicadas, a ser indicada, né? Então, assim, muda. E o Hebron te dá suporte a dar manutenção nesse processo, né? E o curso vem agora, porque nesses processos de implantação, há 2 anos e meio que eu estou implantando o Hebron, né, em outras empresas, né, de Uhum. diversos portes, a grande dificuldade é a filosofia.
é o conceito que está por trás, né? Porque a pessoa precisa mudar a cultura, né? Então, se eu entrar no Hebron achando que o Hebron é um Trello, por exemplo, eu vou me decepcionar, Total. né? Então, vou me decepcionar, porque eu vou entrar lá e falar, tá bom, o que que eu faço em cima disso? Então, assim, essa filosofia, esse entendimento é muito importante. Então, o curso vem para isso, para falar, ó, o que é e como eu fiz. A E ideia é falar, como eu fiz, pergunta para que não que quer calar: acontecesse. quando inaugura o curso? Ó, o meu projeto é que no começo de julho ele já esteja disponível aí para aquisição. O meu projeto. Eu Excelente. falei, semana que vem quero começar a gravar para poder subir, né? Uhum. Ele está montado, vai ter um e-book legal, o e-book já está Legal. montando toda a parte do que tem que ser feito, né? Bem mais detalhado em relação ao que a gente encontra no mercado, né? Eu estava conversando com o Guto, que é amigo nosso. Ele falou, Uhum. Sérgio, eu conheci filosofia Lean por você, Foi pesquisei, mesmo. não tem nada. Eu falei, por que que não tem nada? Eu falei, porque assim, muitas pessoas, e isso, Karina, aconteceu, e eu já falei isso em grupos, falei, ó, todo mundo que fala, por exemplo, metodologias ágeis, fala de Lean, eles falam muito de projeto, Uhum. muito do que de TI, enfim, fala de Uhum. manufacturing, fala de Uhum. fábrica, mas não fala do office, porque assim, a pessoa que, vamos pegar a contabilidade, Ok. quem conhece de contabilidade não conhece de Lean, Isso. então não consegue linkar uma coisa na Uhum. outra. Quem conhece Lean, muito Lean, não conhece contabilidade. Então, assim, Isso. existe uma lacuna de conhecimento muito grande, Uhum. né? Que é a pessoa de Lean entender o que é a nossa operação, BPO, Uhum. contabilidade, Uhum. gestão de contratos, o que é o nosso problema, e nós entendermos o que é o Lean, né? Então, essa lacuna que o curso vem tentar suprir ali. Que seja o primeiro, existem outros cursos que eu também já fiz, que foi muito bom para mim, mas que não me deu não tangibilizou aquilo que eu precisava, e por isso que eu busquei o Legal. Hebron. E agora eu quero fazer um curso que realmente traga algo tangível, que as pessoas falem, ah, Perfeito. agora eu entendi o que que é. Agora eu sei como aplicar, eu sei como fazer isso. Então o curso vem para tentar O curso é, é para com essa. durar quanto tempo, mais ou menos, Sérgio? Se eu adquirir um curso como esse, com quanto tempo eu consigo terminar ele para implantar? Karina, assim, o Hebron, assim, o Hebron, Uhum. né? A gente faz reuniões, a implantação do Hebron, não dá tradicional. Uhum. Se a pessoa tiver já o conceito e tiver ali à disposição, em um mês o negócio os fluxos estão montados. É isso que eu tenho surtido de efeito. A desenvolver uma cultura, né? Tem o pessoal, Uhum. né? O pessoal do Seja Link que está fazendo esse trabalho. Aí é um processo maior, porque é um aculturamento. Então, eu quero eu quero pôr a plataforma no ar. Um mês você está rodando a plataforma. Um mês você está rodando a plataforma. Se Perfeito. tiver empenho, se as pessoas se envolverem, um mês você está rodando a plataforma. E aí é um processo de aculturamento, né? É um Uhum. processo de melhoria contínua, de ciclo de Kaizen, que aí é talvez vou falar, você também conhece o pessoal do Seja Lean, por exemplo, está fazendo um trabalho muito legal dentro da contabilidade e de BPO, mas ter cursos, esse curso que eu vou preparar vai ajudar muito a entender o que é um gerenciamento diário, o que é uma cultura de liderança, né, Lean, que Perfeito. incentiva o crescimento, que incentiva essa, essa busca, né, Uhum. incessante por melhoria contínua. Tem que ser algo que tem que estar na cabeça. Eu estava falando essa semana, pessoal, você tem que se incomodar com tudo. Você tem que criar uma. Não, isso me incomoda. Estou fazendo digitação de extrato. Eu preciso fazer isso. Aham. Isso tem que te incomodar até o momento que você fala, não, não tem outra forma de fazer. Então, tá bom. Então, Uhum. eu vou continuar incomodado, mas vou ter que fazer. Então, é uma cultura constante aí, uma mudança constante de mentalidade de melhoria. Tem que buscar melhoria, tem que ser melhor, tem que ser mais Concordo. eficiente. Concordo. Você falou do distrato, eu concordo perfeitamente, porque existem algumas formas de você criar o contrato hoje que você linka só algumas informações do novo cliente e ele vai automático para dentro do contrato, porque, vamos falar a verdade, né, Sérgio? Contrato e distrato são lá algumas coisas, né, peculiares que você vai mudar dentro dele. No Sim, mais, sim. você usa a tecnologia para te ajudar.
E cada vez mais, né? E a gente tá vendo isso em inteligência artificiais, está vendo Exato. cada vez mais, né? Isso acontecer. Então, Exatamente. a gente tem que Exatamente. buscar. Bom, Mas agora você tinha um bebê sem nome. Você não é, falou do nome ainda. Então, aí é. você criou um bebezinho, o neném nasceu, e daí, gente? Vamos pôr E aí nome nessa precisava dar o criança. nome. Na verdade, foi mais ou menos assim. O nome veio antes da plataforma. Tinha a ideia, então a gente planejava ter alguma ferramenta que me ajudasse. Então, daí eu precisava dar um nome para ela. Eu falei, tá bom, ela vai nascer, né? E quando ela nascer, eu falo que ela é o quê, né? Quem ela é, né? Então, o Hebron, o que aconteceu é quando eu precisava fazer, foi o início da pandemia, então imagina que estava numa dificuldade ali, diversas incertezas financeiras de tudo, e eu fiz uma proposta, eu pedi para que me fizesse uma proposta de, 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 de desenvolver um software para mim. Então, eu fui numa software house, pedi para que eles me mandassem uma proposta, e essa proposta demorou alguns dias para chegar. Quando a proposta chegou, financeira, para desenvolver a plataforma, eu me assustei, porque foi início de pandemia, o valor não era pequeno, eu ia ter que mexer nas reservas que eu tinha, enfim. E aí eu sentei para conversar com a minha esposa sobre isso. Eu falei, Rô, a gente está aqui, existe proposta, existe o, uma demanda, né, do escritório e tal. Ela falou assim, Sérgio, vamos orar para que Deus nos mostre o caminho, né, se a gente deve ou não investir. Isso eu recebi, a proposta era mais ou menos umas 3:30 da tarde, mais ou menos. Umas 3:30. Eu estava dando aula, né? Ainda estava como coordenador e professor, e então é online, enfim, foi no começo da pandemia, 7 horas tinha que entrar. Era umas 6 e pouco, estava entrando para tomar banho, estou com um telefone desconhecido, totalmente desconhecido, né? Eu normalmente não iria atender, mas resolvi ali naquela hora atender. Era uma mulher. E ela falou assim, se apresentou, falou assim, eu posso te falar uma palavra? Daí eu falei, ai, correria, né? Sabe aquelas coisas, tipo, começar a dar aula, tem que me preparar, mas enfim, eu falei, não, pode falar. Daí ela falou para mim, Jeremias 29:11. Né? Falei assim, Jeremias falou assim, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Na hora que eu recebi isso, eu estava no meu quarto, eu já corri, minha esposa estava na sala, eu já corri e peguei a Bíblia. Eu falei, não, fala de novo para mim. Daí ela pegou, falou, eu desliguei o telefone, meu filho estava aqui, meu filho hoje tem 12 anos, ele estava com 9, estava aqui, e eu peguei, eu falei assim, Rô, aqui, olha o que eu acabei de receber. Daí meu filho arrepiou, eu falei, nossa, pai, arrepiei. Né? Eu falei, eu vou fazer. Eu falei, eu vou fazer. Se eu orei para Deus para que ele me falasse o que tinha que fazer, e eu recebi do nada uma ligação que eu não esperava, no telefone que eu não conhecia, me fez atender, me fez escutar a palavra. Fui e falei, vou fazer. Daí eu mandei mensagem, falei, vou fazer. Ó, vamos lá, tá aprovado o projeto, tudo, vamos encarar. Aí uma semana depois, pensando, né, eu falei, nossa, preciso dar um nome pro projeto, né? Essa Eu queria criança um tem que nome ter nome. que fizesse sentido, né? Sim, tem que Que fazer. fizesse sentido pelo que eu entendo, né? Eu como cristão, né? Eu falei, nós recebemos uma promessa, né, de Deus. Eu tinha recebido essa promessa através da palavra. Eu falei, e o nome precisa refletir essa promessa, né? Porque para mim é muito claro isso. Eu precisava que o nome refletisse essa promessa. E no final de semana seguinte, eu estava na sala com ela, que foi até o dia do nosso aniversário de casamento. Eu tava com ela aqui na sala, a gente estava assistindo um culto online, e aí o pastor falou sobre Josué 14, de 10 a 13, que é quando, depois de 40 anos vagando pelo deserto, né, porque eles não aceitaram entrar na primeira vez, entrar na Terra Prometida. Então Deus falou, então vocês vão voltar, até que essa geração toda, né, morra e tenha a oportunidade da próxima geração, né, querer ou não ir
até a Terra Prometida. Então, isso fazia 45 anos, né? 5 anos desde da primeira vez, depois mais 40 ali dentro. Então, depois de 45 anos, Josué e Caleb foram os dois únicos espias que falaram, não, vamos, realmente tem gigantes lá, realmente é difícil, mas é uma promessa de Deus. E se é promessa de Deus, vamos. Os outros 10 espias falaram, não, 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 puseram medo. Então, os únicos que sobraram foi Josué e Caleb. E aí eles voltaram. E aí, quando eles conquistaram, né, quando eles estavam para conquistar a Terra Prometida, Caleb fala para Hebron, né, falou, ó, eu estive aqui, né, na primeira vez. Uhum. Na primeira vez, Deus havia me prometido que daria o Hebron por herança. Né? Então, e se é a promessa de Deus, eu estou aqui para reivindicar essa promessa. Então, Deus havia prometido que o Hebron seria meu. Eu estou aqui de novo e eu quero o Hebron para mim, né? Então ele recebeu o Hebron por herança. Então, a época que eu escutei isso, que eu recebi nessa promessa, eu tinha 45 anos. Que legal! Eu tinha 45 anos quando falou e eu tinha recebido uns dias antes a promessa de Deus, Que lindo. né? E veio para mim a palavra, né, de Josué falando, ó, Caleb falando, ó, eu tinha recebido a promessa, e se é promessa, eu quero para mim, eu vou reivindicar para mim. Então ele recebeu o Hebron. Então o Hebron, que o nome seria H, né, com H, Uhum. o Hebron, ele vira o I, como se fosse um tecnológico, eu só dei uma Aham. roupagem tecnológica para o Legal. Hebron. Muito legal. Mas o Hebron ele nasce ele é a promessa, e o nome nasce realmente do Josué 14, que ele fala que depois de 45 anos que ele sai do cativeiro, Que lindo nome. eles retornam e que então eles estavam reivindicando por Hebron. Então, Hebron ele nasce pela promessa que eu tinha recebido uns dias antes. Por Muito isso que lindo, muito lindo. Eu já tinha ouvido você falar, não com todos esses detalhes, mas realmente, toda vez que a gente vai dar nome para uma criação, a gente tem que ter um significado muito forte da gente nesse nome, né, Sérgio? E eu concordo com você, Hebron faz todo sentido mesmo. E meus faz. parabéns, foi um lindo nome, muito legal. E é legal, assim, é legal. E eu serve como testemunho, e isso vai ser testemunho para minha vida, porque desde quando eu aceitei a promessa, Karina, eu não coloquei um tostão meu. Não coloquei. Uau! Toda vez que eu preciso de qualquer alteração que seja no Hebron e que eu precisei, e tanto a primeira, apareceram para mim consultorias, né? Eu Uhum. como consultor, como perito, enfim, surgiram consultorias que eu nunca imaginei que iam surgir. Exatamente, tanto que a primeira vez apareceu quando eu falei eu aceito. Antes de eu pagar a primeira parcela que eu dividi, antes de eu pagar a primeira parcela, eu já tinha recebido R$ 100 a mais de tudo que eu tinha que Que investir. show. Numa consultoria que apareceu do nada, assim, no mundo natural, Uhum. não do nada. Não esperava que fosse acontecer, e aconteceu. E até hoje, toda vez que a gente tem alguma feature nova, precisa de um investimento novo, é joelho no chão, aparece exatamente o que eu preciso para investir. Então, durante essa jornada toda, Karina, eu não coloquei um tostão meu Que dentro legal. do Hebron. Todas elas foram consultorias, foram projetos que apareceram, foram demandas que apareceram, que eu não imaginava que ia aparecer, mas que vem suprindo todas as necessidades do Hebron, E essa é a prova de que que é a promessa. E é Deus cumpre, né? não só isso, como se a gente fizer a nossa parte, ele sabe fazer muito bem a dele também, né, Sérgio? E Deus cumpre, né? Total, Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se total. ele prometeu, ele vai cumprir. Que Então, linda história. Que fique de testemunho. Ó, ainda ganhou testemunho. Tá assistindo a live, entendeu tecnologia, tá vendo as ferramentas novas no mercado e ainda vai ficar com testemunho para é, crescimento. Que fantástico. creia, 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 Concordo, porque se ele gente. prometeu, vai acontecer. Teve uma cliente que ela ligou pra gente. Não, ela nos procurou, Sérgio. Você sabe que eu gosto muito de dar suporte para quem está começando, porque começar é muito difícil. Né? Bom, você é prova disso, né? Você viu o quanto que você Sim, teve que sim, correr para. Você estudou 16 anos. sim, sim. Então,
nos procurou e falou o seguinte: olha, eu acho que eu não sirvo para fazer isso, eu não vou mais ser BPO financeiro, eu não tenho não tenho como fazer isso e não dá certo. Eu falei: espera um pouquinho, por quê? Aí eu conversei com ela uns 15 minutos, e depois de conversar com ela uns 15 minutos, eu falei, gente, essa menina entende mais do BPO do que eu. Como assim? Daí eu falei para ela assim, viu, eu vou mandar para você, eu quero que você respire primeiro, não faça nada agora com a cabeça quente. E eu vou te mandar um teste de conhecimento, de autoconhecimento. Você vai responder aquelas perguntas e nós vamos fazer um levantamento da tua forma comportamental. Só isso. Ela, ok, eu só queria detectar que ela era líder mesmo, só isso. E foi o que a gente fez. Ela fez, deu lá seus 85% de liderança, né? Ok. Nossa. Ela fez Eu falei, a gente pode agendar uma conversa? Ela pode. Aí, o que acontece? Às vezes, Sérgio, você passa por uma maré que muitas coisas não dão certo. E naquele momento que muitas coisas não dão certo, tem algumas pessoas que elas acham que realmente que elas estão no caminho errado, né? E nessa hora que dá muita coisa errada, e pra gente que já passou por avalanches e avalanches e já sobrevivemos, é a hora que a gente tem que descer um pouco a montanha, amarrar a corda naquele lá e puxar um pouco para cima de novo. E não é todo mundo que quer fazer isso, né? E tá tudo bem não querer fazer isso, mas olha a importância de fazer. Aí a gente fez isso com ela, trouxe ela num nível, né? Olha, não, o que falta? Recrutamento? Vamos recrutar. O que falta? Uma readequação? Vamos fazer essa readequação. É implantar processo? Vamos implantar processo. A gente caminhou um pouquinho com ela, né? Eu e o Neri. E hoje ela me traz para dentro de grupos de network assim enormes. Eu ganhei, na verdade, o processo. Isso é gratidão. Eu falei, a gente tem que viver por isso, né? Por ser grato. E o ser grato, eu sempre falo, ser grato por aquilo que fizeram por mim, a gratidão vem por eu A fazer por gratidão. outro. Né? É isso, eu sou grato por tudo que fizeram, sou grato às pessoas que fizeram o que precisavam, o que me trouxeram até aqui. Mas como gratidão, né, ao que eles fizeram, eu preciso fazer para os outros. Tem mercado para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo. Né? O problema é as pessoas acharem que se eu passar a pessoa, né, a pessoa vai tomar mais lugar do que eu, vai aparecer mais do que eu, né? E a nossa função é essa, é ajudar, né? Esses dias atrás estava fazendo devocional com minha filha, eu falei sobre isso. Eu falei, ó, João Batista era o que mais tinha seguidor, é o que mais tinha seguidor. Então, assim, pensando, trazendo para hoje, para os dias de hoje no TikTok, é o cara mais é, o mais badalado, né? Então, assim, e quando chegaram para ele, falaram, quem é você? Eu falei, não sou nada. Eu não sou nada, é ele que é. Né, a pessoa. Então, assim, a gente precisa ser mais como João Batistas, né? Concordo. De fazer com que Cristo, né, reflita em nós e por isso, né, e através dele fazer com que as outras pessoas também tenham oportunidade, tem oportunidade financeira, tem oportunidade, né, de profissional, mas tem oportunidade de conhecer Cristo também, de poder fazer com que isso também seja levados para todos, né? Existe para todo mundo o mercado. Concordo. Concordo. E a gente precisa ser mais junto. O grupo que a gente participa lá do Café BPO é um exemplo fantástico Inclusive, um abraço pro pessoal do Café com BPO, né, Sérgio? Um grupo gratidão, fantástico, o gratidão, Guto, Lisama, o gratidão para ele. Breno, né? Todo o pessoal que tá A lá. Cris, E a Cris, inclusive, que tá com um projeto, né? Se é, você quiser fazer a propaganda da Cris, que é vontade, né? Porque a hoje Cris ela é é o. fantástico, né? Como é que é o A nome do Rafaela, projeto? seja Lean, Seja Lean. Então, um seja Lean. abraço, um enorme beijo para Cris. Então, ela está com um projeto enorme que linka junto com o projeto do Sérgio, que vai nascer o curso agora. Então, Que complementa, né? que Na verdade, o que complementa. eles fazem é o aculturamento, é a parte de implantação da cultura Lean, e o Hebron entra ali como suporte para esse processo. Tem sido uma experiência bem legal, assim, eles têm até para eles têm descoberto bastante coisas legais em termos de gestão. Perfeito, perfeito. Então, ele é o exemplo claro, Karina, para mim, de compartilhar conhecimento, de agarrar na mão, de ajudar as pessoas, de mostrar, pessoal, tem para todo mundo aqui, vamos todo mundo junto. O meu conhecimento complementa com o seu conhecimento, que complementa com e até que a gente vira realmente um corpo, né? É assim que funciona, né? É assim que funciona, concordo. Bom, já que a gente está falando disso, eu quero te fazer minha última pergunta,
que é sobre qual é a importância que você vê do BPO para contabilidades hoje. Assim, ó, hoje nós temos 3 departamentos básicos dentro da contabilidade, né? Então tem o departamento pessoal, o departamento fiscal e o departamento contábil. O departamento pessoal, ele vem trazendo algumas tecnologias que têm ajudado muito a parte de contato com o cliente, né? Então, ferramentas que são mais online, que traz essa questão da indicação de eventos, enfim, de verbas, de rúbricas, enfim, que ajuda muito nessa comunicação com o cliente, Uhum. né? E essa parceria, porque o cliente se torna parceiro nesse projeto, né? Porque se ele colocar alguma coisa errada lá numa planilha ou no site, enfim, vai vir errado e ele tem que assumir acaba Isso assumindo essa aí. responsabilidade junto. Então existe um comprometimento ali nessa parte. O fiscal, acho que dos departamentos é o mais automatizado que nós temos, né? Então Concordo. XML, ferramentas que faz auditoria de XML, que faz integrações. Então hoje o contato que a gente tem com o cliente é mais uma demanda específica do cliente. Estou com uma dúvida ali, numa tributação aqui, o que a gente precisa para trabalhar dentro do departamento fiscal, quase tudo a gente já pega hoje por certificado digital. Agora a gente vai para a contabilidade. A contabilidade é o departamento que mais tem gente, né? E é o departamento que mais tem gente em todos. E é o departamento que, se quem estiver me ouvindo aqui de contabilidade, não vai me deixar mentir sozinho, né? Mas é o departamento que mais tem gente, é o departamento que mais atrasa entrega de obrigações, mais atrasa entrega de balanço, porque ele tem um relacionamento muito próximo com o cliente. Porque ele precisa, diferente de outras ferramentas, ele precisa que o cliente mande uma conciliação bancária, que mande o extrato bancário, que mande uma conciliação de contas a pagar, uma conciliação de contas a receber, que seja coerente. A partir daí, ter a contabilidade. O que acontece é que o cliente, quando não tem essa gestão financeira, seja interna, seja através do BPO, a contabilidade acaba assumindo isso, como se fosse minha responsabilidade fazer a conciliação bancária dele, né? Como se fosse minha responsabilidade fazer o contas a receber dele. Uhum. Mas o que eu sei é depois de tudo que aconteceu. Uhum. Né? Então eu não tenho gestão financeira, não consigo suportar ele na contabilidade pura, suportar ele em tomada de decisão. Eu não consigo suportar ele no gasto, eu não consigo. Então o BPO entra aí como vou falar para a contabilidade, como algo essencial. Né? Se todas as empresas tivessem uma gestão financeira ou um BPO, o escritório de contabilidade ia ser, o departamento contábil ia ser o que Mais menos ia dar, ágil. é o mais ágil de todos, porque a gente já ia receber tudo aquilo que a gente precisa no padrão Isso que a mesmo. gente precisa. E para o cliente, o suporte que ele precisa ter no financeiro. Até Né? porque Então, o BPO acaba fazendo a ponte, né? Eu vou precisar de alguma coisa, ao invés de eu pedir para o cliente, mas só pedir para quem faz o BPO dele, ele sim, já encaminha a documentação, às vezes o cliente nem sabe, a gente já resolveu o problema. sim, sim, é isso aí. Então, para o cliente, você suporta eles naquilo que eles precisam, Uhum. né? Que é uma gestão financeira, que é uma para tomada de decisão, e para contabilidade a gente tem tudo que a gente precisa, no horário que a gente precisa, como precisa. Então, é, eu vejo o BPO extremamente útil para nós. Né? É algo que Gente, precisaria ter. contrato BPO que é importante, viu? Ó, é o contador falando. Contador falando. Aconteceu com um cliente meu, Sérgio, e essa história foi muito engraçada. Foi ali que eu entendi o tamanho da importância que a gente tem para uma contabilidade. O cliente fazia, era uma demanda baixa, uma demanda bem tranquila, assim. Ele tinha a contratação com o BPO e a demanda dele era baixa. Mas tudo bem, nós estamos falando de uma demanda organizada. Vai tudo para lá, faz o pagamento, baixa comprovante, baixa boleto, nota fiscal, vai tudo agrupado. Ia todo conjunto para lá, sabe? Para contabilidade. E um dia ele falou assim que ele achava que não era necessário. Ah, não, eu estou gastando desnecessário. Esse dinheiro aí eu poderia usar no investimento. Ok, né? Não precisa? Não, não vou mais precisar. Ok. Agradeci ele também, foi muito legal a parceria e pronto. Dias depois, a contabilidade dele me ligando, desesperado. Karina, a movimentação. Eu falei, não é mais comigo?
Mas como assim? Não vem mais nada para cá, a gente não sabe nem onde buscar, não sabe ver extrato, não sabe ver isso. O cliente não manda mais nada para a gente. Eu falei, gente, não consigo ajudar, eu não posso entrar, né? E eu confesso com você que até hoje tenho os acessos, mas nunca mais entrei por ética. Então, mas você não consegue? Eu falei, se o cliente pedir e me pagar, eu mando. Agora, eu mandar agora, depois que ele cortou o caminho, não. Sérgio, isso tem 7 meses. Tem 7 meses que todos os meses eles me perguntam se eu não posso ajudar. A fazer para o cliente. Então, assim, ele não, é desnecessário, pode até ter sido desnecessário para ele, mas como está hoje a parte contábil dele, baseado no que eu entregava para a contabilidade, eu já não sei mais. Não é só a questão contábil, né, Karina? É questão financeira mesmo, de tomada de decisão, de Isso. suporte financeiro para eles, de relatório, de fluxo de caixa, que ele não tem e não vai ter da contabilidade. Então, assim, o que eu falo sempre para cliente é assim, ó, onde eu começo o trabalho e aonde é seu, né? Então, onde eu começo na contabilidade, seja quando eu faço contabilidade dentro do cliente, no software dele, ou faço no meu, aonde eu começo? Né? Eu começo a partir do momento em que você fala, ó, eu acabei de fazer as conciliações, eu acabei de ter o contas a pagar Isso mesmo. feito, o contas a receber feito, acabei de ter uma conciliação bancária. Aí eu entro. Né? Eu não entro no meio do caminho. Uma faz uma parte, você faz outra. Não, eu entro depois de. Isso também é muito importante, porque o cliente precisa entender ali aonde que eu estou. Né? A contabilidade, muitas vezes, ou por tradição, ou porque acha que tem que ser assim, né? Ou porque tem que manter o cliente, ou quer manter o cliente, acaba assumindo responsabilidades que não é dela, Concordo. O BPO também né? faz Que não é isso. dela. Então, que não é dela. Eu acho que isso é muito importante a gente ter claro, né? Aonde que termina um e começa o outro. Né? Concordo. Essa linha eu deixo muito clara dentro do escritório, né? Porque eu falo, eu não consigo, né? Eu não consigo. Eu lembro quando eu voltei dos Estados Unidos, rapidinho aqui, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei e mandei 3 clientes embora. E só não mandei mais porque os outros aceitaram. Porque assim, eu falei, ó, eu tô pagando para trabalhar, né? Teve Uhum. um dos clientes que eu Verdade. chamei, eu chamei ele para reunião e coloquei 3 funcionários para conversar com ele. 3. Daí, ó, você quer fulano do departamento pessoal, você quer esse plano do departamento fiscal, esse é o departamento contábil, apresentei tudo para eles, eles foram embora, eu falei, ó, você quer contratar? Ele falou, não. Eu falei assim, não, fica mais barato para mim você contratar esses 3 do que eu ter ele dentro do escritório. Porque eles estão trabalhando para você. Só para você. Então fica muito mais barato para mim você terceirizar, pegar eles e levar para você, do que terceirizar comigo. Foi porque você está terceirizando comigo esses 3 e está ficando caro. Eu falei, não, não dá. Não dá. Uhum. Eu lembro de um cliente que tinha filiais, ele levou para mim num saco de lixo, assim, um saco preto. Ele levava todo mês um monte de documentação, né? E a gente passava um tempo separando que era filial 1, que filial 2. Meu Deus. Daí ele mandou para mim um dia, eu cheguei lá, fiz uma reunião, peguei esse saco, levei lá na sala e falei, ó, é o seguinte, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o que você manda para mim, né? Toda a documentação. Eu falei, ó, você ou você contrata uma secretária para arrumar isso e mandar para mim organizado da forma com que eu preciso, ou eu vou contratar essa secretária para fazer isso. Eu só quero que você entenda que, independente de quem vai contratar, quem vai pagar por isso é você. Porque eu não estou cobrando no meu honorário esse trabalho. Uhum. Eu não estou cobrando para fazer separação de documentação Meu Deus. sua. Eu falei, eu não tô, por isso que a gente começou a ser online também. Eu falei, eu não estou, eu não consigo fazer isso. Eu falei, eu não consigo, no meu honorário não entra essa situação, né, de eu poder fazer para você esse trabalho. Então a gente precisa, dentro da contabilidade, entender aonde começa, onde termina o Onde é a dele e começa obrigação o de nosso. cada um, né? É isso aí. E o BPO deixa muito claro ali essa ligação, porque eu sei que na hora que vier para mim é porque terminou. Então, Uhum. para a contabilidade, né, ter um BPO por trás é o que faz a Viu? diferença E em a relação às linguagem é muito entregas. próxima também, Sérgio. Por exemplo, é mais fácil você Sim. explicar para mim o que você precisa e eu agilizar isso para você do que você explicar para o cliente o que ele precisa. É isso aí. É Não isso aí, porque concorda? aquela coisa, eu falo e ele não entendeu, ele manda para mim de É. novo o extrato. Eu falei, E eu sou não, cara, não é tradutora, no assim. caso, entende? É,
Eu falei, não, precisa ser em Excel. Daí ele vai, manda em Excel, mas esquece de escrever do lado. Eu falei, não, cara, mas então, assim, é um trabalho muito, Sabe por que eu muito tô te afirmando isso? difícil. Porque a maioria dos contadores das empresas que eu atendo, eles só reencaminham, ainda aparece lá, encaminhada a mensagem do WhatsApp, que é o áudio do contador pedindo as coisas para o cliente. Ou seja, Karina, resolve, porque eu nem entendi o que ele pediu Eu aqui. não sei o que que é. Outro dia o Então, cliente assim, o BPO, falou, ele me pediu um tal de certificado digital, o que que é isso? Tá é isso bom. aí. É um Então, negocinho que você tem que ficar sentado lá e concordando e gravando. para nós, o BPO, né, essa parceria é fantástica, assim, é fantástica. E agrega valor para tudo, agrega valor para o meu trabalho, porque eu vou entregar o balancete, enfim, real, fidedigno daquilo que ele tem, Concordo, né, dentro de um prazo que ele vai usar isso para suportar a sua tomada de decisão, concordo. junto com relatórios financeiros, vai trazer, então, é fantástico. Se pudesse todos os meus clientes terem, para mim seria fantástico. É o contador recomendando. Pensa bem, tá, gente? Tem A que ser, importância do BPO tem que financeiro ser. na sua vida. Até porque o BPO BPO é financeiro é parceria, bem mais barato do que contratar alguém e ter lá dentro, né? Vamos falar a verdade. não tenho Não vai dúvida pagar, disso. não vai pagar férias, não vai pagar 13º, não vai pagar alimentação, deslocamento e por aí vai, né, Sim, Sérgio? Só aí nós estamos sim. falando Não, de não vai pagar 60%. não vai pagar o auxílio doença, né? Então, se alguém do Plano de BPO ficar saúde, doente, o problema não, não, e se alguém ficar doente no plano no na BPO F5, tem por alguém que exemplo, cobre, né? vai ter alguém que vai cobrir. É isso aí, é o que eu sempre falo. O BPO, a terceirização é fantástica, porque você tira de você esse trabalho, né? Essa preocupação. Né? Você Perfeito. não tem mais preocupação em relação a se vai faltar ou não, se tem muito feriado naquele mês ou não, se a pessoa vai sair de férias, que eu tenho que programar. Não, não importa. Não importa, Alguém vai vai ser entregar, entregue. que é o que importa. Alguém vai Alguém entregar. vai atender e Alguém vai alguém vai entregar. entregar, né? Então é Alguém o vai que entregar. importa realmente. É Sérgio, isso eu aí. ficaria aqui mais 2 horas conversando contigo, porque a gente já gosta de bater papo mesmo, né? É Sérgio já é verdade. meu amigo, né? Já é meu parceiro de negócio, nós já fazemos muitas coisas juntos em termos de empreendimento. Até antes dessa live, gente, vem novidade, nós Sim, temos outras coisas que nós estamos pensando por aí. Muitas parcerias boas acontecerão e é para sim. isso que esse canal existe, para trazer para você profissionais que às vezes você não conhece no mercado e que faz toda a diferença para o seu empreendimento. Então, se você precisa de processos como o que o Sérgio oferece hoje dentro da sua empresa, lembrando que você não precisa ser uma contabilidade, você pode ser uma empresa que precisa de processos alinhados e mitigar tempo. Se você precisa aí reduzir o teu prazo de operação, com toda certeza uma plataforma como essa pode ajudar muito, né, Sérgio? Isso aí, Karina. E, bom, eu quero então agradecer, tá, Sérgio, tua disponibilidade, né? Um dia como hoje, um feriado, para a gente poder conversar um pouquinho, você dispor do teu tempo para falar um pouquinho para a galera que realmente não conhece o teu processo ainda. Não é só uma questão comercial aqui, eu acho que é uma questão de doar tempo e doar informações, que eu acho que é muito legal e é muita generosidade também, tá? E eu quero saber o seguinte, se o cliente aqui que está ouvindo quiser te contratar, como encontra o Sérgio? Fala, agora é hora de se Você- vender, fala lá. Karina, primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouco da história, da minha história, da história da estrutura, da história do Hebron, de quem eu sou, do que eu creio. Então eu agradeço muito essa oportunidade. Imagina, Espero ter contribuído, espero poder contribuir mais, né? muito. Sempre que precisar, eu estou à disposição sua para poder contribuir para o canal, contribuir para os seus seguidores, enfim, conta sempre comigo. Vocês vão me encontrar através do hebron.app, que é o site. Vocês vão me encontrar nas mídias sociais através do hebron.app também, lá no Instagram. A gente vai colocar aqui Do no rodapé para vocês também, tá? meu LinkedIn. Então, meu LinkedIn é a plataforma que eu mais uso, aí no meu lado pessoal. Né, é o que eu mais uso, é o meu LinkedIn, então é /Sérgio Inácio, Sérgio Ignácio, vocês vão me encontrar lá, me aciona lá no privado, ele manda mensagem para mim e vocês vão me encontrar lá diariamente. O LinkedIn para mim é uma plataforma necessária, é diária, ela fica aberta, eu Para fazendo todos live ela está nós. aberta, eu trabalhando ela está aberta, eu gosto muito do LinkedIn.
Mas obrigado, viu, É Karina? isso aí. Obrigado de coração. Quero agradecer muito a você que ficou aqui com a gente. Se você precisar encontrar o Sérgio, né, não conseguiu localizar de alguma forma, digitou alguma coisa errada, não tem problema, entre em contato com a gente aqui na F5 que a gente indica e coloca ele direto em contato contigo, tá? O Hebron é importante, a gestão Lean também é importante. Se for importante e fizer todo sentido para você, com toda certeza a gente vai poder te ajudar também. Se precisar do pessoal da Cris, a gente também indica, né, Sérgio? Daí a gente Seja coloca a Cris Lean, na jogada também, da Seja Lean. E se precisar, entre em contato que a gente com toda certeza vai poder auxiliar e colocar esses profissionais ligados contigo, tá? Quero agradecer você que ficou até agora com a gente, a você que contribuiu, que se inscreveu no canal, que deu um like lá pra gente sobre essa matéria. Vamos vir outros profissionais na área contábil. Na semana que vem, Sérgio, nós temos aqui um profissional de Ponta Grossa, aqui no Paraná, que abriu um banco para contadores. É o Contábil Bank. Então, ele faz parte também do nosso grupo de network, que é o Denis. Ele vai estar aqui falando sobre contabilidade e outras vertentes aí, que seria essas novidades que o mercado está trazendo e que facilita a nossa vida, né? Quem não precisa hoje de um banco digital para ajudar os clientes, né? Todo mundo é precisa. verdade. Inclusive, se você precisar, Denis está na área, pode ajudar todo mundo. Então, para você que está aqui, quero agradecer por dispor o seu tempo, por ouvir a gente, por participar do canal, por curtir esse trabalho. Se precisar de alguma coisa que a F5 não consegue te ajudar, entre em contato mesmo assim, porque com toda certeza a gente vai poder linkar você com profissionais que conseguem resolver o seu problema, tá? Então, quero agradecer o Sérgio que esteve aqui, você que esteve junto com a gente, continua junto com a gente. Semana que vem tem mais assunto e o final desse mês temos uma grande surpresa, vamos fazer grandes projetos, tem coisas muito bacanas acontecendo aí para julho e o importante é não parar. O importante é sempre continuar. Eu costumo dizer que o importante não é você chegar ao topo, o importante é você estar seguindo sempre para o topo, porque o topo nunca acaba, né, Sérgio? É verdade. É o processo, né? O É que o importa é o processo, processo. gente. Não para no processo. Então, curte as páginas. Se precisar falar com os nossos parceiros, entre em contato. Se precisar F5, entre em contato. E se travar alguma coisa, dá um F5 que atualiza. Gente, valeu e até a próxima. Ok? Ok, Sérgio. Estamos